português Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto dos 1.000 gols após marcar mais 2 vezes na vitória do Al Nassr. Ele já balançou as redes 967 vezes na carreira. Nesta temporada, Cristiano acumula 23 gols pelo clube em 27 jogos. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Muito boa tarde para você que está ligado aqui no Somzão da CBN Campinas. Estamos começando mais uma jornada esportiva aqui pela CBN Campinas em 99,1 FM, também pelo YouTube, no YouTube CBN Campinas. Você pode participar com a gente, interagir conosco nessa jornada que hoje traz a estreia do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro, jogão que você acompanha em todos os detalhes aqui no Sonsaço da CBN Campinas, Maranhão e Guarani, daqui a pouquinho a partir das 5 horas da tarde, para você ficar ligado e acompanhar. Na sequência, tem todo o segundo tempo de Náutico e Ponte Preta para você acompanhar também aqui no Sonsaço da CBN Campinas, e logo depois de Náutico e Ponte Preta, você vai acompanhar o jogo entre Cruzeiro e São Paulo, ou seja, daqui pra frente só futebol para você que acompanha o som da CBN Campinas, sempre levando para você a informação esportiva. Vamos trazer o primeiro destaque do Guarani, que está estreando na Série C nessa tarde de sabadão. Adriana Almeida, boa tarde para você. Boa tarde, Cabela, forte abraço para você. Forte abraço para você e também para os ouvintes. CBN, o Guarani, que você bem disse, estreia no Brasileiro da Série C. É a segunda Série C consecutiva do Bugre. Para esse ano, a diretoria investiu alto. O Guarani está entre os favoritos ao acesso e não pode decepcionar o seu torcedor, até porque tem caras muito conhecidas do futebol brasileiro, jogadores experientes, como por exemplo o volante Ralf e também o William Farias e o atacante Luca, que vem para o Bugre para tentar a redenção, além do goleiro Kaique França, experiente no mundo da bola. Depois das eliminações no Paulistão e também na Copa do Brasil, resta a Série C para o Guarani se redimir e ter um ano muito positivo em 2026. E até por isso, depois dos 2 tropeços no começo da temporada, a diretoria mexeu, trocou o comando técnico, saiu Matheus Costa, entrou Hélio Cizenando e 40 dias de preparação para essa competição nacional. Algumas caras novas foram contratadas. O principal destaque hoje é o lateral direito, o Inayan, que estreia com a camisa do Bugre. Os outros reforços vão estreando aos poucos. Estas as primeiras do Guarani, Cabelá. Muito bem, Adriano Almeida trazendo os destaques aí no Bugrão. Estreia na Série C do Campeonato Brasileiro e vai estrear para nós aqui um adversário inédito, né? Para nós aqui, eu não me lembro de ter transmitido o jogo do Maranhão.
Não me lembro. Mas é o adversário do Guarani, nessa tarde, lá no Castelão, Maranhão e Guarani, e a equipe maranhense, minha cara, Adriana Almeida. O Maranhão, acho que não participamos das edições do Maranhão na Série C, viu, Cabela? Porque faz 20 anos que esse time não disputa essa divisão. Ou seja, retorna à Série C. Ano passado conquistou o acesso, mas o time não vive um bom momento. 24 derrotas consecutivas e são 4 derrotas que deixam o time muito mal nas outras competições ou até eliminado, porque perdeu o título estadual no final de semana passado. Na Copa do Brasil foi eliminado na terceira fase para o Ceará e vem de 2 derrotas também na Copa do Nordeste. E apesar desse momento ruim, a diretoria bancou sim a permanência do técnico Marcinho Guerreiro para esse início de campeonato brasileiro da Série C. Maranhão que joga em casa e quer aí pelo menos esses 3 primeiros pontos para espantar essa má fase que vem aí nos últimos meses. Tá aí, portanto, né? As duas equipes que daqui a pouquinho vão estar em campo a partir das 5 horas da tarde, a bola rolando no Castelão nessa estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, Guarani e Maranhão, Guarani que vem aí da sequência, né? Voltou pra Série C o ano passado, caiu pra Série C o ano passado, disputou, na verdade, o ano retrasado, o ano passado disputou a Série C, tá novamente, e foi até o finalzinho ali, no limite, por pouco não conquistou o acesso. Continua na Série C para enfrentar o Maranhão, que vem nesse perrengue aí, descrito aí pela Adriana Almeida, meu caro Gabi Castro. Podemos esperar uma boa estreia do Guarani nessa tarde, lá no Castelão? Boa tarde para você. É o que nós esperamos. Boa tarde para você, Carlos Cabela, Adriana Almeida, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Começa hoje, né? Mais uma jornada do Guarani na Série C. Eu vejo o Bugre como um dos favoritos ao acesso por uma série de fatores. Eu acho que o principal, né? Montou um elenco com atletas experientes, de qualidade e acima da divisão. Kaique França não é goleiro de Série C, Rafael não é zagueiro de terceira divisão do futebol brasileiro, o Emerson lateral esquerdo, William Farias no meio campo, João Paulo fazendo a estreia com a camisa do Bugre, Luca. Então o investimento, ele é alto, ele é pesado. Além disso, tem uma torcida apaixonada e que apoia muito aqui no Brinco de Ouro, tem tradição, é um clube campeão brasileiro, centenário, fez aniversário recentemente. Agora, precisa colocar tudo isso em prática, né? Não adianta o Guarani entrar com tudo isso que eu falei e não conseguir colocar em prática. Contra o Castanhal na Copa do Brasil, o Guarani era o favorito, não conseguiu a vitória. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Guarani era o favorito, não conseguiu a vitória e perdeu a classificação aqui no Brinco de Ouro. Não foi na última rodada contra o Palmeiras, foi nesse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o Guarani já deu mostras este ano de que ele entrou como favorito e ele não conseguiu a vitória. Então, agora no Campeonato Brasileiro da Série C, o grande desafio do Hélio Cizenando é esse. Na maioria das partidas, se não em todas, o Guarani ele entra com favoritismo e ele precisa colocar isso em prática. Então ele tem um grande desafio e já eu vou falar também principalmente no setor ofensivo. Muito bem, daqui a pouquinho o Gabriel Castro vem descrevendo um pouquinho mais do que ele vê, de como ele vê esse Guarani que estreia daqui a pouquinho, né? Por falar em estreia da Série C, a Série C é final de semana de estreia do campeonato de 2026. Quem traz todos os detalhes para nós, meu caro Fábio Chaves. Boa tarde para você, Fábio Chaves. Tudo bem comigo? Muito boa tarde, Carlos Cabela, boa tarde, ouvintes CBN. Hoje a abertura da Série C, assim como a Série D também tá começando hoje, tem Paulista em campo também, tem Paulista até já jogando, na verdade o Água Santa está em campo, está jogando contra o América lá do Rio de Janeiro, 0-0 no momento. Quem estreia hoje na Série D também é o 15 de Piracicaba, o 15 de Piracicaba às 6 horas da noite, jogando lá no Barão de Serra Negra, pega o Nova Iguaçu, e também teremos um confronto entre Portuguesas, a Carioca contra a Portuguesa do Canindé, a Lusa, jogo lá no Rio de Janeiro às 7 horas da noite. Hoje tem Série A também, tem Série B já rolando, Fortaleza está ganhando, na verdade, de 1-0 do Juventude, e tem Série A3. Na Série A3, uma notícia triste pra você, Carlos Cabela. Pra mim. O União Barbarense está sendo eliminado pelo Rio Preto da Série A3 nas quartas de final. Perdeu por 3-0 lá em Santa Bárbara, agora está 0-0 em Rio Preto.
o seu vizinho lá, União Barbarense, então tá sendo eliminado, infelizmente, pra região. Pela Série B, daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, tem Náutica e Ponte Preta. O primeiro tempo, eu trago todas as informações aqui pra você dessa partida e depois, ao decorrer da jornada, a gente vai narrar esse segundo tempo de Náutico e Ponte Preta. Eu não vou narrar. Quem vai narrar é Júlio Nascimento, que estará também aqui conosco para mais essa transmissão, viu, Carlos Cabela? Muito bem, daqui a pouquinho, portanto, depois de Maranhão e Guarani, tem Náutico e Ponte Preta, segundo tempo, com Júlio Nascimento. Rafael Pio estará na reportagem e o Gabi Castro estará comentando o que a gente pode esperar dessa Ponte Preta logo mais contra o Náutico, meu caro Gabi Castro. Ponte Preta em dificuldades, né? Visivelmente no Campeonato Brasileiro da Série B, ela não consegue engrenar mais uma vez com um jogador a mais. Já foi assim no Campeonato Paulista, jogou todo o derby com um a mais, não conseguiu a vitória contra o Ceará. Teve uma grande oportunidade, saiu à frente do marcador, 1-0, um primeiro tempo até que interessante. Muito cedo, e aí sofreu gol de empate do Ceará, então tá devendo também o Rodrigo Santana, treinador, os atletas também. Agora, tem a questão dos salários, enquanto não pagar salário é difícil cobrar da rapaziada. Muito bem, durante a jornada a gente vai trazendo detalhes desse jogo também de Náutico e Ponte Preta. Júlio Nascimento assume logo depois de Maranhão e Guarani, para você acompanhar tudo aqui também no Sonsaço da CBN Campinas, faltando 15 minutinhos para 5 horas da tarde. A gente vai para aquele intervalinho, tomar aquela aguinha, daqui a pouco a gente volta em definitivo para a estreia do Mugrão na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Guarani. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando eu passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro e Axios. Somos Drive. Somos ousados. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Maranhão, Guarani. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. 16 horas e 47 minutinhos, já estamos de volta aqui no Enquanto a Bola Não Rola. Aliás, ela rola daqui a pouquinho, em 5 horas da tarde, para Maranhão e Guarani, o Mugrão estreando nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Meu caro Gabi Castro, você disse que falaria mais sobre o Guarani, o que esperar do Guarani para essa estreia da Série C. O Guarani que fez um Campeonato Paulista mediano, pode-se falar mediano? Decepcionante. 8 equipes, né?
mudou, e aí o Guarani teria que ter se classificado. Eu acho que vacilou muito, principalmente naquela penúltima rodada contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Era um jogo para ganhar e classificar. A gente falava até que se o Guarani ganhasse ia ficar em terceiro na classificação geral, passaria o Corinthians, tinha toda uma expectativa, perde do Botafogo, e aí para decidir com o Palmeiras era muito complicado. E agora tem João Paulo ali no meio, que pode dar um ânimo maior para esse time do Guarani e que esse ataque faça mais gols, é isso? É isso. Então vamos falar sobre esse sistema ofensivo do Guarani, porque eu acho que teve muita expectativa, principalmente com a chegada do Luca, com a contratação dos pontas, né? O Mirandinha, eu acho que em determinado momento foi um destaque. E aí o Guarani, ele tinha muitos jogadores, Cauê Jesus, Guilherme Cachoeira, Guilherme Parede, o Herbert entrou e marcou gol no derby, tem o Kevin, que é um jogador da base. Então eu acho que o ataque do Guarani era motivo de muita curiosidade e acabou que não deu certo no Campeonato Paulista. E aí eu fiz um levantamento, né, dos 6 gols do Guarani em 8 jogos no Paulistão, então já é uma média muito ruim, menos de um gol por jogo. Olha só, na estreia contra o Primavera, foi um gol de escanteio do Rafael Rodrigues. Contra o Santos, no finalzinho de jogo, escanteio, Kevin, então 2 gols de escanteio. Velo Clube, Mirandinha de pênalti, mais um gol de bola parada. Portuguesa, Jonathan Costa, após um escanteio. O derby veio de um tiro de meta. Palmeiras foi com a bola rolando, o único. Contra o Castanhal, Luca após escanteio. Então é o seguinte, a crítica, eu acho que ao trabalho do Matheus Costa, e acho que por isso também veio essa demissão, é pela falta de variedade de jogadas. O Guarani, eu acho que era muito óbvio. O Guarani dependia muito da bola parada do escanteio. Eu acho que é o seguinte, se a bola parada do Guarani é muito forte, ótimo, bom, que continue fazendo muitos gols de bola parada. O problema é, não pode ser uma banda de uma nota só, um time de uma jogada só. Os 6 gols do Guarani, 5 foram de escanteio e 1 de pênalti de bola parada. Então todos de bola parada. E de bola rolando, e de criação de jogadas. Então eu acho que o grande desafio do Hélio Cizenando é fazer o Guarani jogar bola. Então tem a estreia do João Paulo, você vai ser o meu camisa 10, porque o Diego Torres, ele foi muito cobrado. E ele não conseguiu ter rendimento, ele não conseguiu ser esse armador. Tanto é que todo mundo foi colocando esperança no Diego Torres. Não, ele é um bom jogador, ele vai jogar. E ficou naquela expectativa, Acabou o Campeonato Paulista, acabou a Copa do Brasil e o Diego Torres não fez aquilo que se esperava. Até por isso, o Guarani foi ao mercado e contrata o João Paulo e deixa o Diego Torres no banco de reservas. Eu acho que não pode abdicar de um jogador como ele, num Campeonato Brasileiro de Série C de 19 rodadas e depois um quadrangular final. Certamente você vai precisar do Diego Torres, mas você precisa de alguém que dê conta do recado com a bola rolando. Então por isso que o João Paulo foi contratado e tem uma expectativa muito alta nele. Expectativa muito alta também no Luca, camisa 9, precisa dar conta do recado. Eu acho que ele é um finalizador, jogar próximo do gol, não tem uma característica de ficar saindo tanto, buscar esse jogo, mas também é ruim pro Luca só ficar esperando essa bola na área, por isso que às vezes ele sai para ser mais participativo. A corrida do Mirandinha, que é um jogador muito veloz, participativo. E aí, mais uma vez, a expectativa falando sobre esse setor ofensivo é o Isaac, né? De acordo com a escalação, eu imagino que vai jogar um pouquinho mais pelo lado direito, talvez ajudando o João Paulo às vezes na armação, mas como um ponta direita. Ele não tem a velocidade de um ponta, mas eu acredito que o Hélio Cizenando acredite que essa posse de bola vai ficar com o Guarani e ele não vai ficar precisando puxar contra-ataque. Você tá falando do ataque do Guarani, que o Isaac pode ser o ponteiro. Não sei, me deu um estalo aqui. Será que o Rafael não continua de lateral? Mas tem o daí o Inayan seria o ponta? É. Ou Emerson pela esquerda. É, porque de acordo com a escalação do Guarani, né, pra quem está nos acompanhando, tem o Rafael, tem o Jonathan Costa e tem o Rafael Donato. Ele vai trazer daqui a pouquinho toda a escalação do Guarani pra gente, mas o Guarani, a priori, 3 zagueiros. A priori, Rafael, Jonathan Costa e Rafael Donato. E Inayan na direita e o Emerson na esquerda. A princípio, isso. E aí poderíamos ter, de repente, como 3 zagueiros, solta-se os laterais e o Isaac faz mais o meio ao lado do João Paulo. Aí seria interessante, porque daí o João Paulo teria um companheiro e o Isaac teria um jogador pra ficar tocando toda hora na bola. Porque o que a gente reclama do Isaac é ele some da partida. Tem o Diego Torres, mas é o Diego Torres que fica com a bola, o Isaac não. Agora, com o João Paulo jogando perto ali, não como um ponta, aí o Guarani congestiona mais um pouquinho este meio campo, fica com a posse de bola, aí já acho que é um pouquinho mais interessante. Apesar que seria uma improvisação
dos dois lados, né? Mas o Rafael não é lateral no direito. Guarani desde o ano passado. E provavelmente continua, porque o Isaac não é ponta, né? Então você improvisaria o Rafael na direita, improvisaria o Inayan na ponta direita. Então vamos ver o que o Hélio Cizianando pensou. Ele teve tempo para trabalhar. Foram 40 dias da última partida, então um mês deu tempo de descansar os atletas e de treinar. Eu levo em consideração que é estreia de competição, eu levo em consideração que tem estreia de jogador, o caso do Inayan, o caso do João Paulo, mas mesmo assim, eu acho que o Guarani entra no Campeonato Brasileiro da Série C para conquistar este acesso e passa pelo jogo de hoje para já ganhar confiança. Muito bem, antes Pois não, Adriana, pois não. Até por falar do elenco e desse tempo todo, né, que o Guarani teve, e apesar de toda essa preparação com o tempo, o Guarani hoje não conta com 3 jogadores que deveriam ser relacionados. O lateral esquerdo Renan Castro e o atacante Maranhão se recuperam de lesões musculares na coxa e estão em transição física. E o Dentinho, atacante, também não foi para o jogo com um incômodo muscular, ou seja, 3 lesões musculares mesmo com esses 40 dias de preparação. Pois é. Antes da escalação da Adriana Almeida trazer toda a ficha técnica do jogo para nós, quero bater um papo com o Fábio Chaib para saber dos jogos da Série C de hoje, somente de hoje, meu caro Fábio Chaib. Vamos lá, Cabela, mas antes disso eu tenho que falar com você que você vai ter o prazer de narrar um gol do Maranhão contra o Maranhão, né, pô? Imagine só, comecinho de pista, um gol do Maranhão contra o Maranhão, ia ser complicado pro narrador, o narrador eu acho sempre espirituoso. Achei entendeu? que seria pior ainda se fosse do Maranhão para o Maranhão. Ah, daí só fala uma vez, Maranhão, daí é tudo. Mas hoje, além de Maranhão e Guarani, às 5 da tarde lá no Castelão, na Arena Simon. Sabe qual é a Arena Simon, Carlos Cabela? A Arena Simon é o antigo Augusto Bauer, lá do Brusque, tem Brusque e Caxias, 6 horas da noite. Hoje também tem outra estreia de Paulista Ferroviária, fora de casa, enfrenta o Maringá. No Almeidão tem Botafogo e Barra, a grande sensação do campeonato, a grande sensação do futebol brasileiro esse ano, o Barra lá de Santa Catarina. Esses 4 jogos, portanto, abrem a Série C. Muito bem, são 16 horas mais 55 minutinhos, tá tudo na pedra, Adriana Almeida. Sim, pra estreia, né, Cabela? Então vamos de estreia de Série C do Campeonato Brasileiro, toda a ficha técnica para Maranhão e Guarani com Adriana Almeida. Futebol, vamos ver. Maranhão. É o Maranhão do técnico Marcinho Guerreiro em campo com 1, Jean, 2, Bol, 14, Tibúrcio, 18, Kevin e 16, André Rádia, 8, Vander, 15, Rosivan, 25, Maurício, 20, Vagalume, 17, Will e 9, Felipe Cruz. Repeteco do Maranhão, 1, Jean, 2, Bal, 14, Tibúrcio, 18, Kevin e 16, André Rádia. De 8, Vander, 15, Rosivan, 25, Maurício, 20, Vagalume, 17, Will e 9, Felipe Cruz. No banco, 12, Vitão, 3, Fernando, 4, Lucão, 7, Felipe Salles, 10, Jorge, 11, Pimentinha, 13, Caio, 19, Rafael, 21, Joelson, 22, Rodrigo Oliveira, 23, Cauê, 25, Maurício e 26, Luiz Gustavo. Guarani. É o bugre do técnico Hélio Cizenando que vem para a estreia na Série C com 1, Kaique França, 2, Inayan, 3, Rafael, 4, Jonathan Costa, 5, Rafael Donato e meia dúzia Emerson, 8, William Farias, 10, João Paulo, 11, Isaac, 21, Mirandinha e 9, Luca. Repeteco Alviverde, 1, Kaique, 2, Inayan, 3, Rafael, 4, Jonathan, 5, Donato e meia dúzia Emerson, 8, William Farias, 10, João Paulo, 11, Isaac, 21, Mirandinha e 9, Luca. No banco, 12, Matheus Klaus, 13, Ian, 14, Maurício Antônio, 18, Carlos Eduardo, 15, Guilherme Cachoeira, 16, Cauã Jesus, 20, Diego Torres,
17, Guilherme Parede. 17, Ebert. E 19, Kelvin. A arbitragem do jogo. Trio de arbitragem lá do Amapá. Dono do apito, Tailan Azevedo Gomes. Seus assistentes, Luan Patrick Pereira da Silva e Inácio Barreto da Câmara. Não tem VAR, mas o quarto árbitro é lá do Maranhão, Mairon Frederico dos Reis Novais. O comentário do jogo. Muito bem, aquela pincelada final, meu caro Gabriel Castro. É isso, vai começar mais uma jornada do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Entra como favorito não só para a partida, mas na competição. Claro que a gente leva em consideração um ou outro problema de entrosamento que possa aparecer pelo tempo de inatividade. São 40 dias sem uma partida oficial, apenas disputando aí jogos treinos, um novo treinador, novos atletas. Agora, a entrega, a disposição e a técnica dos atletas, isso precisa sobressair. Guarani, tecnicamente, ele é superior ao Maranhão, que não disputava o Campeonato Brasileiro da Série C há 20 anos, que não conquistou o título estadual, que já está eliminado na Copa do Brasil. Enfim, é um Maranhão que tem só o Campeonato Brasileiro da Série C igual ao Guarani. Só que o Guarani tem um investimento pesado para a competição, então precisa entrar de uma forma muito séria na partida de hoje, claro que respeitando o adversário, mas precisa dessa vitória para começar muito bem. Apita o árbitro, bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Maranhão, Guarani. Bola tá rolando no Castelão pra Guarani e Maranhão. Maranhão e Guarani, estreia do Bugrão na Série C do Campeonato Brasileiro. Debaixo de chuva. É chuva, é fumaça, hein, Adriana Almeida? É, o gramado bastante pesado. É. Lá em São Luís. Chove bastante Muito. por lá. E o Guarani de camisas e calções brancos para esta estreia na Série C. E o Maranhão com o tradicional uniforme listrado na vertical ali em vermelho, azul e branco. Toca a bola, a equipe do Bugre pela direita, recebe por ali o Inayan, já despacha para o campo de ataque na primeira chegada do Guarani no campo de ataque, chega por baixo para fazer o quarto de Búrcio, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, vem trabalhando por ali o Felipe Cruz, volta a bola pelo meio campo, trabalha com o Vander já rola a bola ali pelo meio com o Rosivan, lá pela direita o zagueiro se apresenta lá que é o Kevin, tenta chegar no campo de ataque mais uma vez a equipe do Maranhão, a zaga do Bugre faz o quarto e sobra lá no sistema defensivo, lá atrás começa com o Tibúrcio, dá um tapa na bola pela esquerda com o André Rádia, ele despacha para o campo de ataque, faz o lançamento ali pelo meio, tem marcação em cima dele, o árbitro só acompanha, ele fica reclamando de uma falta ali, o Felipe Cruz, a bola chega no campo de ataque, vem Mugrão, vem descendo com o Luca, ele domina a bola, recebe, domina, devolve, Nayan, para fazer o toque ali pela meia, trabalha, no bate, rebate, bola espirrada, vem na grande área, chega por baixo, para fazer o corte ali, a chegada do André Rádia, despacha para fora, bota a bola para fora, o arremesso é manual, que favorece a equipe do Guarani no campo de ataque, 0-0, 1 minuto e 40 de bola rolando o primeiro tempo, hein? Ali pelo lado direito vai se ajeitando ali para fazer a cobrança o Inayan. Toma a distância para jogar lá na grande área. Todo de branco a equipe do Bugre. Faz o arremesso, joga na grande área, sobe desvio de cabeça ali da chegada do zagueirão Rafael. Toca na bola o outro zagueiro, só que do Maranhão faz o quarto e lá pelo meio que era o Kevin. Toca na bola, sai jogando pela esquerda, a bola vai para fora. Outro manual pro Guarani pelo lado direito de ataque, favorecendo a equipe do Bugrão. Gabi Castro, a chuva toda, esse gramado pesado. Meu Deus do céu, por uma estreia de Série C, hein? E até pela condição climática, o quanto antes o Guarani precisa marcar este gol, porque daqui a pouco vai ficar impraticável, viu? Porque chove muito. Chove muito, a gente já vê que a bola ela vai correndo já com uma certa dificuldade, vai prendendo no gramado, isso prejudica o Guarani e o toque de bola, porque o Guarani gostaria de acelerar, mas tem dificuldade. Jonathan Costa lá pela esquerda, toca na bola, faz o lançamento com o Emerson, recebe, domina, devolve no Jonathan Costa, encosta a marcação pra cima dele, recua para começar de novo com o Raposa. Sábado, 4 de abril de 2026. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro anexou ao processo de execução da pena no Supremo Tribunal Federal. Fez a equipe do Guarani numa chegada estranha do Maranhão ali no campo de ataque, meu caro Adriano Almeida. É, porque a
Sai jogando ali pelo meio, trabalha com o Rafael, o Donato tá ali do lado, ele prefere o toque pela intermediária, ali pelo meio campo, quem trabalha a saída de bola era o Rafael, que tava de volante ali pelo meio, volta com o Jonathan Costa, toca aqui no Donato, que já faz a abertura com o Inayan, vai girando o time, a equipe do Guarani, principalmente o sistema defensivo, daqui a pouquinho vai bater um papo com o Gabi Castro a respeito disso, tá ali o Inayan, faz a proteção, bola pra fora, arremesso manual, pro Guarani, tem pressa da cobrança, faz o arremesso manual ali pelo meio pra chegada, ali do William Farias, a bola passa por ele, vai sobrando com o Donato, faz a proteção, ele gira o corpo pra tocar a bola mais uma vez, o toque com o William Farias, a bola recuada lá pra começar tudo de novo com o Jonathan Costa. Eu já vi o Donato pela lateral direita, já vi o Rafael de volante, o Guarani vai girando ali o sistema defensivo, daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o Gabi Castro, porque vem mais uma vez pra cima, ali com o Rosivan, toca na bola Maranhão, lá pela ponta direita, chega em velocidade no campo de ataque, a bola escapuliu um pouquinho ali, foi muito forte pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Gabi Castro, por enquanto não deu pra ter, pelo menos eu, tá? Você talvez, claro, entende muito mais do que eu da parte tática da equipe do Guarani, mas eu não consegui definir ainda se são 3 zagueiros, se são 2 zagueiros, um zagueiro tá de volante, ou se o zagueiro tá de lateral, eu não consegui ainda. Num primeiro momento, né, com 4 minutos de jogo, eu vejo o Guarani no 4-3-3. O Inayan é de fato lateral direito, a dupla de zaga é Jonathan Costa e Rafael Donato com a esquerda. O Rafael, ele tá como primeiro volante, tá? À frente ali da zaga, com o William Farias jogando um pouquinho do lado dele, mas sendo esse segundo homem de meio campo. E o João Paulo mais à frente, tomando camisa 10, indo buscar o jogo, caindo mais pela direita. Tá ali João Paulo, toca na bola de primeira, chega por baixo Tiburcio para fazer o corte, ela volta ali pelo meio campo, a equipe do Maranhão vai tocando a bola na bola recuada, Tiburcio mais uma vez, faz abertura pela esquerda, trabalha com o André Rádia, ele domina a bola na perna canhota, vem pro campo de ataque, fez o passe ali pela esquerda, pra chegada ali do Will, domina, devolve, mais uma vez trabalha com Rádia, faz a tabelinha, vem na frente, a tabela foi feita, quem chega ali é o Vander, bateu de fora, explodiu no peito do Kaique França. Pra sorte dele, a bola parou à frente dele ali, não explodiu, não voltou pro meio da área, Adriano Almeida. Mas tomou um susto o goleirão do Guarani agora. O Vander quis experimentar e tá certo, né? O gramado molhado, tinha espaço. Ela bateu no meio do caminho, explodiu no peito do Kaique França, mas experiente goleiro do Bugre conseguiu contornar bem. E o Guarani vai tentar sair, mas já sofre uma pequena pressão dos donos da casa. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série C do Campeonato Brasileiro, a estreia do Bugrão na Série C. Primeira rodada, placar da CBN tá assim, ó. Maranhão! 0 pro Maranhão. Guarani! 0 também pra equipe do Guarani, Chaine. Central da bola. Pela Série D de dado, o Água Santa abre o placar contra o América do Rio de Janeiro, 1-0 para o Água Santa. Na Série B é o segundo gol do Fortaleza. O Fortaleza vence o Juventude por 2-0, intervalo de jogo, lá no Castelão, no Ceará. Futebol Globo CBN. A bola foi pra fora, o jogador da equipe do Maranhão tá caído, o Felipe Cruz leva a mão ao ombro ali quando caiu, tá sentindo ali, Adriano Almeida. É, o ombro direito do Felipe Cruz, o atacante camisa 9 do Maranhão, mas tudo bem com ele. O Maranhão já repõe a bola e tem mais posse nesse comecinho de jogo. Ô, Cabela. Oi. E o João Paulo tá caindo aqui pela ponta direita e o Isaac tá fazendo esse combate junto com o Luca, tá? Então é como se fosse o Isaac um pouquinho mais centralizado e o João Paulo na ponta direita nesses primeiros minutos, né? O Luca faz a pressão ali pra cima do Kevin, vai novamente pra cima dele, Mirandinha, faz a pressão, bola pra fora, o zagueirão se viu apertado ali, joga a bola pra fora, arremessa manual que favorece a equipe do Bugre. É lá pela esquerda quem vai se ajeitando ali é o Emerson, tem o Rafael perto dele, mais à frente lá tem o Mirandinha, no meio campo ali tem o William Farias, ele prefere começar tudo de novo lá com o Jonathan Costa, o zagueirão da equipe, que joga pro outro zagueiro, o outro zagueiro que tá no lance ali é o Donato, pra sair jogando pra equipe do Guarani, bota a bola lá pelo lado esquerdo mais uma vez com o Jonathan Costa, adianta a marcação, o Vagalume ali, vai todo ligadão ali pra cima dele, bota a bola agora ali pela direita, sai trabalhando, vem descendo, vem pro campo de ataque o Bugre, vai buscando espaço, Inayan, chegou, recebeu, dominou, tocou na bola, teve desvio pra fora, manual pra equipe do Bugre. É mais um arremesso manual pro Guarani, que vai chegando no campo de ataque, o Guarani mantém-se com maior posse de bola até aqui, com apenas 7 minutos e 40, o Guarani com muito mais posse de bola, porém, o lance perigoso foi do Vander para a equipe do Maranhão. Olha o Bugrão, João Paulo na bola, pintou cruzamento, teve desvio, vai saindo, saiu, hein, para mim escanteio. Goleiro Jean se esticou todo ali para fazer o quarto, fica com ela. Para mim saiu essa bola aí, viu, Adriano Almeida? É, eu também tive essa impressão, mas o Jean colocou a mão,
A gente não tem o replay também e a arbitragem vai mandar seguir o jogo. Segue o jogo, 8 minutos e 20 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vem o Maranhão pro campo de ataque, o lançamento foi feito, o Jonathan Costa fica com ela, já dá um tapa para o William Farias. De cavadinha procurou João Paulo, escapa da marcação, gira o corpo, a bola chega pelo meio. O toque foi feito pelo Rafael, encontra lá na frente, lá pela esquerda o Mirandinha. Faz a finta, carrega na linha de fundo, a bola é boa, Mirandinha dominou, perna direita, cruzamento, segunda trave, sobe a zaga. Vem Nayan brigando pela bola, tem o zagueiro pra fazer o quarto e jogou a bola pra fora ali na chegada. Era o Vagalume que chegava na cobertura ali, a bola foi pra fora, escanteio que favorece o Guarani. Escanteio, tá todo mundo voltando ali pro meio campo, mas o João Paulo tá indo lá. Escanteio pro Guarani, é o primeiro do jogo, Adriana. Na primeira boa oportunidade, boa troca de passes dos jogadores do ataque, começou com o Isaac, que serviu o Mirandinha, cruzou para a tentativa de cabeceio do Luca. Agora o escanteio é pelo lado direito, é o Emerson Barbosa e também o João Paulo quem estão por ali. Os dois ali na cobrança do esquinado, que vem bola pra grande área, 9 passados, é o primeiro tempo, 0-0. João Paulo e Emerson, ficou pro João Paulo, pintou levantamento lá na segunda trave, sobe a zaga do Maranhão pra fazer o quarto, ela vai sobrando ali pela intermediária com o Isaac, toca na bola, devolve pra começar tudo de novo, lá no sistema defensivo com o William Farias, eles faz o lançamento, Vagalume sobe de cabeça, ela sobra com o João Paulo, agradece o presente, coloca no gramado, rola a bola mais atrás pro Inayan, cruzamento da grande área, desde de cabeça, espalma, Donato, de cabeça escorou, gigante Donato, bota a bola ali, perigosa pro Jean, que se esticou todo pra botar pra fora, Adriana. O cruzamento veio do lado direito do Inayan, mas essa bola veio antes até da marca do pênalti, ele estava muito longe do gol, mas ainda assim o Rafael Donato subiu soberano, cabeceou com muita força, deu trabalho pro goleiro, é mais um escanteio pro Bugre. Mais uma vez João Paulo e Emerson, João Paulo ameaçou, dessa vez deixou pro Emerson, na perna da canhota, faz o levantamento, vai lá na segunda trave, vai lá o goleiro Jean, dá um soco na bola, tira o perigo, a sobra de bola com o Guarani, troca a passa ali na entrada da grande área, a sobra de bola, batida, explodiu na zaga, brigou por ela ali pelo meio, vem mais uma vez por baixo João Paulo. Com a canhotinha, ele jogou lá na ponta canhota, lá pertinho do escanteio, Adriano Almeida. Aí espanou tudo, né, Cabela? O João Paulo tentou uma jogada de efeito, foi quase lá na lateral esquerda a favor do Maranhão. Lembrando que o João Paulo, meia camisa 10, em que o Guarani deposita muitas esperanças, jogador que ano passado vestiu a camisa do São Bernardo e teve sucesso no acesso da Série C para a Série B. Maranhão vem pro campo de ataque, lançamento direto para fora, vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e 50, quase 11. Deste primeiro tempo, a bola tá rolando no Castelão, no Maranhão. Placar CBN tá assim, ó. Maranhão. 0. Guarani. 0 também pro Guarani, Chaibe. Central da Bola. Hoje começa a 10ª rodada da Série A do Brasileirão. No Morumbi, às 6:30 da noite, tem São Paulo e Cruzeiro. 8:30 tem Curitiba e Fluminense no Paraná. E às 9 horas tem o Clássico Carioca em São Januário, entre Vasco da Gama e Botafogo. Futebol, vamos CBN. Recupera a bola a equipe do Guarani, quase que o goleirão fez uma lambança tremenda. Sobra de bola com o Isaac, ele faz de domínio, carrega lá pela meia esquerda, vai programado, pede falta, sobra de bola com o João Paulo, brecou, olhou, sassaricou de um lado e outro, tocou mais atrás, o William Farias, ele fora da área, bateu pra longe do gol. Tiro de meta que favorece a equipe do Maranhão, Gabi Castro e o jogo. E o jogo está sendo ditado pelo Guarani, o principal jogador até aqui, João Paulo, tá? João Paulo tá muito bem, participativo, tocando, cruzando, tentou uma finalização, errou, mas está tentando. Então, assim, o Guarani com mais posse de bola, chegando ao campo de ataque, com o João Paulo distribuindo o jogo. O que eu tô sentindo falta, né? Um Guarani um pouquinho mais compactado. Então, quando essa bola chega no Lucas, já tem ali 2, 3 zagueiros, já fazem o desarme. Quando o Inayan chega na linha de fundo, tem superioridade numérica a equipe do Maranhão. Então acho que o Guarani precisa congestionar mais o seu setor ofensivo, precisa subir mais os seus jogadores para poder pressionar ainda mais os zagueiros do Maranhão. Condição do gramado muito ruim, gramado pesado, chove ainda muito forte, então tem essa dificuldade, a gente leva isso em consideração, mas justamente por conta dessa condição do gramado, eu colocaria ainda mais o Mirandinha no jogo, o Emerson lateral esquerdo fazendo uma tabela com um atacante, o Nayan subindo mais, fazendo uma tabela com o João Paulo que está caindo pela direita, o Isaac mais participativo. Quero ver mais jogadores do Guarani no campo de ataque, porque se perder essa bola, não tem aquela correria do Maranhão, porque o gramado segura, dá tempo de você fazer a recomposição.
Vem Maranhão pro campo de ataque, tocando a bola lá pelo lado direito. Por ali quem chega é o Vagalume, cruzamento pra grande área. Teve desvio no meio do caminho, bola pra fora. Não teve desvio, bola direto pra fora, escanteio. Aliás, é tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Adriano Almeida. É uma tentativa de bem longe ali do Vagalume. Essa bola subiu demais. E o Guarani, sem pressa alguma, já cobra o tiro de meta. Já bota a bola ali pelo ciclo central do gramado, lançamento feito errado, o Vander fica com ela, faz de domínio, devolve lá pela direita, só que direto pra fora. Manual que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Bugrão mais uma vez tenta chegar no campo de ataque. Luca briga pela bola lá pela esquerda. Tem marcação pra cima dele. Quem chegava ali era o Val pra cima dele. Recupera a bola. A equipe do Guarani trabalha a saída. Ficou sentindo no jogador do Guarani, hein? Chegou Mirandinha. Finta bonita. Escapou, invadiu a área. Tocou pelo meio. Chega Vander por baixo pra fazer o quarto tiro. Perigo dali. O Guarani briga pela bola. Por baixo a falta foi cometida. O último toque. O árbitro não tinha anotado a falta. O jogador da equipe do Rosivan. Ele cai, segura a bola com as mãos. E o árbitro dá a falta, Adriano Almeida. Tava tudo valendo ali, né? E o jogador do Maranhão entendeu que o João Paulo tinha feito a falta, mas a arbitragem não entendeu como falta. Então, toque de mão do Rosivan, que assentosamente defendeu a bola, agarrou. Melhor para o Guarani, que tem uma falta de bem perto ali, deve ser jogada ensaiada. A barreira do Maranhão vai ser montada ali um pouco para trás da linha da grande área, só para o nosso ouvinte ter ideia da distância. Dali dá para chutar direto num chute forte ou até colocado, mas também dá para cruzar na área para alguém tentar pelo alto. Cabela. Oi. E esse lance serve para os jogadores do Guarani entenderem o tipo de arbitragem, tá? Ele deixa o jogo seguir, ele não marca qualquer faltinha, não. Mesmo com esse gramado pesado, agora foi um jogo de corpo do João Paulo ali com o Rosivan. E muitos árbitros marcam falta. Esse não marcou. Jogador que pega a bola com o braço, que vai tentar no grito ali, não vai levar o árbitro na conversa, não. Falta pro Guarani, é falta perigosa. Leva perigo ali pela meia esquerda, cobrança da falta. Tem João Paulo na batida de pé direito, o Emerson de perna canhota. Vai autorizar a cobrança, João Paulo pra bola, preparou, bateu, direto pra fora. Sai à direita do Jean, se perde ali de fundo, só tiro de meta, Adriana. Tentou o ângulo direito do goleiro do Maranhão agora, mas não deu certo. Essa bola foi fraca, não subiu do jeito que o jogador queria. Melhor pro Jean, goleiro do Maranhão, que vai cobrar o tiro de meta e continuamos com 0-0 lá no Castelão. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15 minutos passados de bola rolando. É o primeiro tempo do jogo. Série C, estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Maranhão. 0. Guarani. Também 0. Central da bola. E o seu União Barbarense acabou sendo eliminado da Série A3 do Paulistão, viu, Cabela? É engraçadinho, com né? O Rio Preto 0-0 lá no Anísio Haddad. O Rio Preto avança às semifinais. Hoje também tem outro time que vai estar classificado, ou Marília ou São Bernardo, que jogam às 7h30 da noite. No primeiro jogo lá no ABC Paulista, o São Bernardo venceu por 2-0. 16h30, o jogo tá parado, o Vagalume tá caído ali no gramado, atendimento do Departamento Médico do Maranhão em campo, Adriano Almeida. É, porque foi um choque na cabeça do jogador do Maranhão, por isso todo esse cuidado com o atendimento, mas ele já tá sentado no gramado, já vai se levantar. Agora o Maranhão vai ficar com um jogador a menos, porque o Vagalume vai ter que sair, houve atendimento médico no gramado, mas o jogo recomeça em alguns instantes. E a comissão técnica do Maranhão ali tá tentando corrigir alguma coisa na equipe ali pelo meio campo, né, Gabi? Então, e muito preocupados, né? Os dois treinadores falando bastante. Olha, se fosse o Hélio Cizenando, eu colocaria o João Paulo mais centralizado, tá? Porque ele tá muito participativo, tá um desperdício ele pela direita, porque daí ele precisa inverter o jogo, essa bola ela demora pra ir pra lá. Põe o João Paulo centralizado, ele consegue colocar mais o Mirandinha no jogo. No 1 contra 1, o Mirandinha ele é superior ao lateral direito, ao Ball. O Emerson sobe lateral esquerdo, faz essa tabela com o Mirandinha, ele pode distribuir esse jogo pelo lado direito. João Paulo tá bem na partida e centralizado ele pega cada vez mais nela.
Vem Guarani de novo pro campo de ataque. Nayan recebe na direita, faz a tabelinha é boa. Nayan ali de fundo, pintou o cruzamento lá na segunda trave. Desvio de cabeça. Último toque do zagueirão do Maranhão que chegava ali. Na verdade era o lateral bal. Bota a bola pra fora, escanteio pro Guarani. É lá pelo lado esquerdo, é o terceiro do jogo, Adriana. Depois do cabeceio do Luca, né? Mais uma vez o atacante bugrino tentou pelo alto. E aí a bola bateu no bol, desviou no bol, antes de sair para escanteio. Agora do outro lado, como você bem disse, mas os dois cobradores continuam os mesmos, João Paulo e Emerson. Ambos ali, João Paulo de perna direita, de perna canhota, o Emerson. Emerson ameaça, é João Paulo que vai pra bola. Pintou o levantamento, segunda trave, desvio de cabeça do Jonathan Costa, explodiu nas costas do outro zagueiro, lá do outro lado agora era o Kevin que estava por ali, a bola vai pra fora, é outro escanteio, dessa vez, ou seja, de novo pela direita, Adriana. É o quarto do jogo em menos de 20 minutos, 4 a favor do Guarani. E agora, como você bem disse, do lado direito, João Paulo sozinho é quem vem pra cobrança por ali. Assim cansa só ele, não cansa o Emerson, né? Mas até agora não errou um escanteio João Paulo. Todos o zagueiro do Guarani conseguiu cabecear. Vem bola pra grande área, João Paulo no cruzamento pela direita, perna direita, levantamento, primeiro pau. A zaga chega pra fazer o corte, só foi o Gabi falar. Ela sobra com o Guarani, bota no campo de ataque mais uma vez, João Paulo já recebe pela direita, faz o domínio, encosta a marcação do Will pra cima dele, dá tapa na bola, ali à frente, Mirandinha, tenta a finta, vai programado, pede falta, o árbitro que não. Sobra de bola para sair jogando com Rosivan. Não tapa nela, joga pro campo de ataque no meio do caminho. Quem chega é o William Farias para fazer o corte. A bola sobra com o Emerson. O Emerson já toca a bola ali com o Jonathan Costa. Faz a ligação lá pela ponta canhota. Lá do outro lado, quem chega por ali é o Isaac. Recebe, domina, levanta a cabeça, toca a bola mais atrás. Vai trabalhando a equipe do Guarani. William Farias devolve na fogueira ali pro Jonathan Costa. Tem dois jogadores na marcação, ele vai recuando a bola, cuidado, o gramado tá pesado, tem que tomar cuidado com essa bola recuada. Kaique França fica com ela. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro Amortecedores e Amorro Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Recupera a bola, a equipe do Maranhão trabalha pela intermediária com o Vander, já dá um tapa na bola, mas antecipa bem a marcação, a equipe do Bugre na recuperação com o Rafael, vem pelo meio, tabelinha feita, Isaac na frente da grande área, tentava a sobra, chega por baixo a zaga para fazer o corte, ela sobra da intermediária com o Vagalume, já dá um tapa na bola lá pela direita, por ali com o Maurício, bola correu mais que ele, foi para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Agora, o Gabi, um detalhe, hein? Campo seco, gramado seco, Guarani com essa intensidade, com a bola num gramado seco, seria muito mais perigoso o Guarani. Muito mais perigoso. O Maranhão, ele não consegue atacar, ele fica com seus 10 jogadores de linha atrás do meio campo, e com isso o Rafael vira lateral direito e o Inayan, ele é praticamente um ponta quando o Guarani tem a bola. Vem Maranhão na bola, com o lançamento feito lá no campo de ataque, lá pela direita, pra chegada, por ali quem chegava era o Felipe Cruz, vai pro gramado, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, segue o jogo, sobra de bola com o Emerson. Emerson sai carregando o Guarani fora da grande área, ele faz o break lá pertinho da lateral do campo, o Vander chega pra cima dele, recua, lá com o Jonathan Costa pra começar de novo. Vamos girar? Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21 passados de bola rolando o primeiro tempo do jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Maranhão. 0. Guarani. Também 0, Chaibe. Central da bola. Pela Série B do Brasileirão, Juventude desconta lá no Castelão, agora Fortaleza 2, Juventude 1. Daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, no Aflitos tem Náutico Ponte Preta, o Cuiabá encara o Ceará e à noite, 8h30, tem Londrina e Sport Recife. Isso pela Série B. Globo CBN. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani, Nayan. Aqui pela direita o lançamento foi feito, quem sobe de cabeça foi o Will, joga a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani pela direita. Vamos acionar Rafael Pio para trazer detalhes de Ponte Preta e Náutico. O jogo começa daqui a pouquinho, Pio. Boa tarde. Boa tarde, Cabelo. Boa tarde a toda a galera que tá curtindo o Futebol Globo CBN. Marca definida com Diogo Silva, Thales, David Braz, Márcio Silva e Diego Porfírio, Sarai, vai Murilo, dois volantes, Elvis meia, Luiz Felipe, William Potker e Brian Borges, os três atacantes. É a macaca definida pro jogo daqui a pouquinho. A bola rola 18, lá nos aflitos, Cabelinha. Legal, Pio. Daqui a pouquinho vem Júlio Nascimento, mandando bala, sempre com na casinha. Quem sabe hoje na casinha aí para
Ponte Preta contra o Náutico lá nos aflitos, cobertura total do segundo tempo para você e também todos os detalhes da primeira etapa durante aqui a transmissão de Maranhão e Guarani 0-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai trabalhando o Maranhão lá pela direita, por ali quem trabalha é o Bal, mais atrás, toca na bola ali pro Timúrcio, ele gira o corpo, recua com o Jean, goleiro da equipe do Maranhão para trabalhar na saída de bola, pelo lado esquerdo agora com Kevin, domina a bola, vem carregando, buscando alguém lá pro campo de ataque, ele faz o break ali pelo meio campo, quem vem chegando é o Rosivan, domina, toca na bola, o Will recebe no campo de ataque, já faz a abertura pelo lado esquerdo, vai trabalhando a chegada no campo de ataque, a equipe do Maranhão, Will com ela, domina, encara a marcação do Inayan, tentou o toque, Inayan por baixo, faz a proteção no primeiro lance, quando ele tenta girar o corpo por baixo, o Will faz o corte, joga a bola pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Nada certo, apesar de ter os aplausos dos jogadores do Maranhão nessa tentativa, mas agora há pouco ainda víamos uma estatística, o Guarani com mais de 70% de posse de bola, 71% melhor dizendo, enquanto o Maranhão tem 29%, é um dos panoramas do jogo da estreia do Bugre. Bola colocada pra fora ali de graça pra equipe do Guarani, tem arremesso manual no campo de ataque, hein? Mirandinha vai lá, deixa a bola pro Emerson, o Emerson vai fazer a cobrança com as mãos. Diminuiu bem a chuva lá no Castelão nesse momento, né? Acho que sim, Cabela. cessou a chuva, né, Adriana? Praticamente parou, mas estava olhando a previsão do tempo. Hoje, previsão de chover 24 milímetros em São Luís, no Maranhão. Mas temperatura muito agradável, 28 graus e umidade relativa do ar em 77%. O gramado não tá dos piores, mas a bola ainda rola com dificuldade. Tem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito aqui pela direita, chega por baixo, a sobra de bola chegava ali, né, o Inayan na bola, mas ela foi pra fora, acabou saindo, tiro de meta que favorece a equipe do Maranhão, 24,5 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Tem jornada tripla aqui no Sonzão da CBN Campinas, hein? Logo depois de Maranhão e Guarani tem Ponte Preta e Náutico e logo depois tem Cruzeiro e São Paulo, tudo isso pra você aqui no Sonzaço da CBN Campinas. Vamos chegando a 25 minutos deste primeiro tempo, hein? Sai jogando a equipe do Maranhão, despacha pro campo de ataque ali no meio do caminho, ela sobrou com o Will, já faz a abertura com o André Rádia, despacha pro campo de ataque, a bola corre em cima da linha, não sai, vai ficando lá com o Donato, gira o corpo, recua com o Kaique França, o goleirão do Guarani sai jogando ali com o Jonathan Costa na meia lua da grande área, faz o domínio, gira o corpo, toca na bola, vem Rafael buscar o jogo, devolve mais uma vez ali na frente da grande área com o Jonathan, domina, vem carregando, a marcação fica de longe só olhando ali também o Vagalume, ele bota a bola lá pelo lado esquerdo, na saída de bola, sai trabalhando, buscando o campo de ataque, era o Rafael com ela, toca no Emerson, devolve no Rafael, recebe, domina, levanta a cabeça, busca o espaço para fazer o lançamento, ninguém se apresenta, ele recua. Gabi Castro, o Rafael também, ele tem uma liberdade gigante no meio campo, né? Ele chega apoiando, ele volta ajudando a zaga, ele se movimenta em toda a parte do campo, ali no meio campo. É isso, ele já foi primeiro volante, começou na frente dos dois zagueiros, do Jonathan Costa e também do Rafael Donato, ele já foi lateral direito, agora ele estava caindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Hélio Cisnando dá bastante liberdade para ele. É normal, tá? Um pouquinho de queda do Guarani, porque a intensidade é muito forte neste gramado pesado, ainda é a primeira rodada, então os jogadores acabam sentindo isso, 70% de posse de bola, né? Mais de 20 minutos de pressão do Guarani, então é normal agora dar uma baixada um pouquinho, respira e depois continua a pressão como conseguiu agora. Rouba a bola, Isaac toca nela pela intermediária, João Paulo ajeitou, Rafael rolou pela meia direita, João Paulo com ela, aperta a canhota, levanta a cabeça, puxou pro lado, abriu, bateu, desviou pra fora. Ele ameaçou o lançamento pela direita, a zaga toda foi pro lado do direito, ele puxou pra esquerda, soltou a perna, ela desviou no meio do caminho, foi pra fora, Adriano Almeida, escanteio, mais um pra equipe do Bugre. Desenho de uma boa jogada do Guarani agora, né? O ataque tava todo armadinho e eu também acreditei que ele ia optar pelo lado esquerdo, mas aí abriu, ele tentou chutar, essa bola desviou no jogador do Maranhão e agora é mais um escanteio pelo lado esquerdo, Emerson Barbosa quem vai pra cobrança. Só ele dessa vez lá pela esquerda, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, Emerson, cruzamento, marca do pênalti, desvio de cabeça, espalma, Jonathan Costa, de cabeça desviou, goleirão se esticou todo pra botar pra fora, é mais um escanteio, quase gol do Guarani, Adriana. Ia ser um golaço do Jonathan Costa, que inclinou o corpo todo pra trás para buscar essa bola de cabeça,
Bola no ângulo. Milagre do goleiro Jean. Escanteio Emerson de novo. Já levantado ali pelo meio, teve desvio, a bola sobrou lá na linha de fundo pra fora. O Mirandinha até tentou voltar o passo ali, mas pegou no contrapé, ele acaba até caindo ali, a bola vai pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Maranhão. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 27 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo do jogo, primeira rodada Série C. Brasileirão. O placar da CBN tá assim, ó. Maranhão 0. Guarani Também 0. Rafael Pio daqui a pouquinho tem ponte em campo. Às 18, a bola rola lá no estádio dos Aflitos, Macaca buscando a primeira vitória dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu na estreia e empatou contra o Ceará na segunda rodada. Central da Bola. Campeonatos internacionais pela Copa da Inglaterra, o Manchester City atropelou o Liverpool 4-0 neste sábado pela FA Cup. Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona está empatando no clássico contra o Atlético de Madrid, 1-1, Atlético de Madrid e Barcelona. E hoje pela manhã, o Mallorca venceu o Real Madrid por 2-1. O gol do Real foi de Militão. Futebol Globo CBN. Trabalha a série de bola, a equipe do Guarani vem para o campo de ataque, trabalhando com o Isaac. Bola enfiada, zagueirão se estica todo por baixo para fazer o corte bom. Ele tira o perigo, joga a bola com o Vagalume, sai jogando lá pela direita, tem marcação do Emerson para cima dele, rola a bola do lado com o Maurício. Maurício recebe, domina, carrega, vem pela meia direita, chega a marcação forte para cima dele, por baixo ali o Rafael fica com a bola dominada, toca no Emerson, já abre lá pela esquerda com o Mirandinha, tem uma avenida lá pelo lado da esquerda, tá encharcada a avenida, mas tem uma avenida, tanto é que parou na poça d'água ali, parou e agora ele recebe falta, Adriano Almeida. É do Vagalume. O Vagalume tá transitando pela avenida que o Guarani tentou acelerar. Mirandinha por ali, tomou a falta. Agora fica caído no gramado, toma aquele fôlego, porque a gente sabe também, né? Apesar dos 40 dias de preparação, na hora do jogo é tudo muito diferente. E com um gramado pesado fica mais difícil ainda, né? Já sai jogando a equipe do Guarani na cobrança de falta. A bola chega pela intermediária ali com o William Farias. Ele faz o domínio mais atrás com o Donato. Recebe na perna direita, dá um tapa na bola, renta lateral do campo com o Inayan. Encosta a marcação pra cima dele. Quem chega ali é o Will. Faz a pressão, ele toca no João Paulo. Escapa da marcação, gira o corpo, bota na frente. Lançamento feito pela direita. Inayan chegou na área. Cruzamento pra trás. Não tem ninguém. Ninguém do Guarani. Tenta sair jogando mal, toca errado. A marcação do Guarani come, deu bobeira ali pelo meio. Agora tem a falta em cima do Felipe Cruz, porque na saída de bola o Bal chutou mais grama do que qualquer outra coisa ali. Nem assim o Guarani conseguiu fazer o corte, hein, Adriana? E aí ia ficar um contra-ataque perigoso, né? Mas o Emerson preferiu dar aquele toquinho no Felipe Cruz, parar tudo para a defesa do Guarani ter tempo de se posicionar. Maranhão vai cobrar a falta. Vai se ajeitando ali pelo meio para a cobrança da falta. O Vander. Ninguém se apresenta, ele dá um toquinho na bola de cavadinha, faz o lançamento aqui pela esquerda para sair jogando com o Kevin. Domina a bola na perna da canhota, marcação do Luca para cima dele, desperta a canhota, ele faz o lançamento lá na grande área, Kaique França. Só faz a defesa, bota a ordem na casa do Bugrão, girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos, é o primeiro tempo do jogo, é a estreia do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Maranhão 0. Guarani Também 0, Pio. Paulo César Zanovelli da Silva de Minas Gerais será o árbitro de daqui a pouquinho, às 18 horas, lá nos Aflitos, para Náutico e Ponte Preta. Central da Bola. Dando uma moral pro pessoal que manda mensagem pra gente, um abraço pro Carlos Alexander de Mojimirim. Esse ano vai ser diferente pro Bugre, diz ele aqui. A Deise Linhares tá no Castelo curtindo a nossa transmissão, fala que o João Paulo é muito bom de bola. E o Leonildo de Hortolândia deseja boa sorte ao Guarani, mas crê que neste jogo será um empate 0-0 entre Maranhão e Guarani. Pois é, o domínio do Guarani e ainda toma cartão amarelo o Rafael, Adriano Almeida. É, porque o Maranhão já percebeu que as jogadas em velocidade deixam o setor defensivo do Guarani um tanto quanto nervoso, né?
Na primeira vez, apenas a falta, agora uma falta com cartão. Cartão amarelo para o zagueiro Rafael, que parou mais um contra-ataque e derrubou o Vagalume. Amarelado, camisa 3 do Guarani. O Cabelo, é ruim com esse campo pesado. Um amarelo nessa altura, com 30 minutos do primeiro tempo, Gabi. Um amarelo bobo, porque o jogador do Maranhão estava indo para a linha lateral. Depois eu falo. Segura aí, Gabi, que vem Luca. Lançamento feito pro João Paulo. Na frente da grande área, chega a zaga para fazer o quarto. A bola vai sair em arremesso manual, que favorece a equipe do Bugre. Fala, Gabi. Rapidamente, duas coisas. A linha que o Guarani faz da defesa próxima ao meio-campo deixa o campo do Maranhão muito curto, isso é muito interessante, então linha de defesa alta. E o Guarani erra muito essa última bola, ele produz, ele fica com a posse de bola, na hora de dar o passe para finalização, tá errando demais. Arremesso, balão cobrado, Luca faz de domínio, toca na bola pro João Paulo, faz a proteção, era o Rafael que tava ali, domina, na verdade o Isaac, Rafael tá ali pelo meio, pra fazer o domínio, volta com o Emerson lá pela esquerda, tenta o cruzamento, bate em cima do marcador, volta a bola com o Emerson, domina, Maurício encosta na cobertura, ele volta com o Rafael que domina, tem a marcação em cima dele ali do Vander, toca na bola, vem pelo ciclo central do gramado com o Jonathan Costa, faz o lançamento ali pelo meio com o João Paulo, de primeira, fez o passe pro William Farias, devolve lá pelo lado esquerdo, trabalha, Rafael, devolve pela meia, o Isaac, de primeira, fez o lançamento, a linha de fundo, o Emerson fez a finta, invadiu a área, chegou rasgando por baixo o zagueiro, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso é manual, Rosivan que chegava por ali, bota a bola pra fora e arremesso manual pra equipe do Guarani. Adriano Almeida, boa chegada do Guarani, hein? Na tentativa do Emerson Barbosa, que é sempre muito incisivo, e não foi lateral não, viu, Cabelo? Essa bola saiu em escanteio, é o Emerson Barbosa quem pega essa bola, já assume a responsabilidade, vai vir mais uma bola pra área da equipe do Maranhão. 7º escanteio do jogo, o Emerson na bola, perto da canhota, levantamento na marca penal, desvio de cabeça, a bola tá viva ali pelo meio, sai jogando o Maranhão, adianta demais a bola, sobra com o João Paulo devolve no Emerson toca de volta com o João Paulo ali pela meia esquerda, de perna direita, faz o lançamento pra ninguém. Vai lá o Jean, fica com ela e bota a ordem na casa do Maranhão. 34 minutos, é o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe maranhense. Aqui pela esquerda trabalha a saída de bola com o André Rádia. Já toca na bola pro Will, recebe o Will, faz o domínio, breca, olha, busca mais atrás para fazer ali o recebimento. O Vander, tem a marcação em cima dele do William Farias. Ele volta a bola pela esquerda, mais uma vez com o André. André toca na bola com o Will, vai na linha de fundo e calcanhar, ligação com o André Rádia. A bola escapuliu um pouquinho, vai pro cruzamento, vem bola pra área, Donato de cabeça tava lá para fazer o corte, tenta sair jogando a equipe do Guarani, perde a bola ali o Mirandinha, sobra de bola com o Maurício, cruzamento a grande área, Donato de novo tava lá para fazer o corte, a bola sobra com o João Paulo. E o Luca reclama ali de uma falta em cima do Mirandinha e toma cartão amarelo, Adriana. É o segundo do Guarani no jogo, né? Amarelo pro 9 Luca por reclamação. E agora o jogo tá parado porque o Mirandinha levou um choque. O Guarani já estava com essa posse de bola saindo do setor defensivo, mas aí o jogo parou. Mirandinha sendo atendido agora, departamento médico do Guarani em campo e o Luca mais um amarelado. Atendimento médico lá para o jogador Mirandinha do Guarani que tá caído. Tem mensagem chegando aí, meu caro Fábio Chaime. A Janaína Ribeiro tá lá em Sumaré, também tá curtindo a nossa transmissão. Diz que o Guarani vai vencer, vai fazer diferente este ano do que no ano passado, quando começou muito mal. A Dircey Lopes também tá curtindo a nossa transmissão, tá lá em Mogi Guaçu, tá confiante também no Guarani neste ano. Um abraço também para Ângela. A Ângela pergunta para o Gabi Castro: esse vagalume acende a luz de ré? Esse Vagalume, por enquanto, tá quietinho na partida, até porque a posse de bola tá com o Guarani, né? Então, o Vagalume, que é um atacante pela direita do Maranhão, pega muito pouco na bola, o Guarani não deixa o Maranhão aceso na partida. Agora, o Guarani tem o mesmo problema em relação ao Campeonato Paulista, que é de finalização. Eu acho que no Paulistão perdia alguns gols, então a gente vê, olha, Mirandinha na pequena área perdeu gol, o Guilherme Cachoeira saiu do banco de reserva e perdeu o gol. E o Guarani na partida de hoje, ele tem um problema que ele finaliza muito pouco. Então, ele tem a posse de bola, ele consegue ali rondar a área do Maranhão, mas ele finaliza muito pouco. O último passe para chegar pro Lucas finalizar, o Guarani erra bastante, o último cruzamento. Eu acho que isso o Hélio Zenando precisa corrigir pro segundo tempo, né? Conversar com a rapaziada, mas é uma questão de treino também.
o último passe, a finalização de fora da área. Isso o Guarani precisa, tanto é que continua 0. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 37 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Maranhão. 0. Guarani. Também 0. Daqui a pouquinho tem ponte em campo, Pio. E as duas equipes já no gramado, Cabela. Tanto o Timbu quanto a Macaca fazendo o trabalho de aquecimento às 18 horas. Tem Náutico e Ponte Preta. Central da Bola. Pela Série D de dado, o Água Santa faz 4-0 pra cima do América do Rio de Janeiro. Às 6 horas da noite, outro duelo São Paulo-Rio. O 15 de Piracicaba, jogando no Barão de Serra Negra, encara o Nova Iguaçu. E mais um confronto São Paulo-Rio tem as duas portuguesas. A Carioca recebendo a Lusa do Canindé. Vem Maranhão pro campo de ataque com o Will aqui pela esquerda, Sassaricou pra lá, pra cá, na frente do William Farias, girou, bateu, espalma, Kaique França! Bota pra fora em escanteio, jogadaça do Will aqui pelo lado esquerdo, botou pra dançar o William Farias, Adriano Almeida. A melhor oportunidade do Maranhão em todo esse primeiro tempo, nos pés do Will, de perna direita, ele dançou, sassaricou pra cima do William Farias, que tá procurando ele até agora, depois de um chute muito forte. Kaique França foi buscar, não deu nem pra agarrar, mandou pra escanteio pra ver o que dava, é escanteio pro Maranhão, pelo lado esquerdo do ataque. O time inteiro foi ali cumprimentar o tal do Will ali, dessa jogada aí, que ganhou escanteio. 38 minutos, é o 8º escanteio no jogo, é o primeiro para a equipe do Maranhão. Pelo lado esquerdo, vai se ajeitando ali para a cobrança o André Rádia. Tem o André Rádia de perto da esquerda e tem o Balde perto da direita. Os dois ali para a cobrança da falta. Todo mundo lá no meio da área. É bom momento para a equipe do Maranhão, 0-0 para cá do jogo. Bal foi para a bola, passou por ela, sobrou com o André Rádia. Cruzamento, segunda trave, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto tiro, perigo. Último toque na bola do Mirandinha, bola pra fora, arremesso manual que favorece o Maranhão, que se mantém no campo de ataque pela esquerda, hein? 39 minutos é o primeiro tempo, tá 0-0. O William recebeu, dominou, devolveu de volta ali com o André Rádia, pintou, cruzamento, rasteirinho, desvio, espalma, Kaique França de novo. O Felipe Cruz deu uma deixadinha de calcanhar ali, quase pega o Kaique França de surpresa, Adriana. Ia ser um golaço, hein, Cabela, porque ele não tinha muito recurso para fazer, além de tentar com o canto do pé, meio de costas pro gol, porque ele estava muito bem marcado pelo Jonathan Costa, quase surpreende o Kaique França, que coloca para escanteio. É mais um a favor dos donos da casa. E de novo tá ali o André Rádia e também o Bal. Bal passa pela bola, parece ali um replay. Cruzamento, segunda trave, a bola tá viva na área. Chega a zaga do Guarani para fazer o quarto. Mirandinha tenta puxar o contra-golpe, ficava escorregando, caiu. Sobrou com Vagalume, bateu de longe para longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro Amortecedores e Amorro Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Sai jogando a equipe do Guarani, fala Gabi Castro. Não, é porque eu falei que o Guarani ele finaliza muito pouco, precisa mais. Só para quem olhar a estatística, olha lá, 10 finalizações do Guarani, não se engane. Foram poucas no gol, acho que 2 ou 3, e foram. 2 de cabeça. E de cabeça. Então, após escanteio, com bola rolando, o Guarani ele continua não conseguindo produzir. Sai jogando a equipe do Guarani com o Jonathan Costa lá pela esquerda, ele vem carregando a bola, dá um tapa nela, faz a ligação com o Emerson. Já vem pro campo de ataque, deixou curtinho lá do lado esquerdo, trabalhou, brecou, olhou, devolveu para trás, começa tudo de novo ali pela intermediária com o Rafael. Ajeita a bola na perna direita, recua com o Jonathan Costa, começa de novo com os zagueiros. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 41 deste primeiro tempo, a bola tá rolando no Castelão. E o placar da CBN tá assim, ó. Maranhão. 0. Guarani. Também 0. Rafael Pio. Macaca daqui a pouquinho nos aflitos com Diogo Silva, Thales, Márcio Silva, David Braz e Diego Porfírio, Rodri Saraiva, Murilo Cavalcante, Elvis, Brian Borges, Luiz Felipe e o William Potker. Macaca em busca da primeira vitória na Série B.
Central da Bola. Tem fumaça no Morumbi. O zagueiro Arboleda abandonou o São Paulo. O defensor viajou para o Equador nesta madrugada e não se apresentou com os companheiros para o jogo daqui a pouquinho, às 6:30 da noite, contra o Cruzeiro. São Paulo tenta contato com o zagueiro, que deixou o país sem comunicar a decisão. A equipe, portanto, enfrenta o Cruzeiro sem Arboleda. Olha o Guarani, a batida de fora da área, desviou, ela foi pra fora. Pra fora a bola, o último toque do jogador do Guarani ainda, que finalizou ali, era o Luca, de frente pra grande área, a batida, a bola subiu, foi pra fora, só tiro de meta, Adriana. Primeira tentativa do Guarani, depois de uma boa melhora do time do Maranhão nesse primeiro tempo, o Luca tentou, essa bola espirrou, subiu demais, o goleiro Jean até tentou voltar achando que podia ter sido enganado, mas ela subiu, saiu demais, tiro de meta já cobrado nesse finalzinho de primeira etapa. Quase 43 minutos este primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vai trabalhando ali a saída da equipe do Maranhão, o Guarani joga a bola pra fora, arremesso é manual pro Maranhão, campo defensivo. Aqui pelo lado esquerdo não tem pressa nenhuma, ali vai chegando ali o Kevin, sem pressa nenhuma, deixa agora pro André fazer a cobrança com as mãos. O Guarani vai apertando, vai encurtando ali a marcação, o André busca alguém pro passe, ninguém se apresenta. Ele olha de um lado, olha do outro, caminha, o árbitro manda voltar, busca alguém para fazer o Aquela passe. migué, né? E vai ganhando tempo, e o árbitro vai deixando. Pois é, já estamos com mais de 43, ele correu, foi lá do mesmo lugar, que beleza! Toca na bola, faz o lançamento pro campo de ataque, chega por baixo do Donato, rasga, dá um bico nela, joga e devolve lá no campo de ataque do Guarani, quem vem por baixo é o Kevin, corta a bola, fez o passe do lado, tenta a tabelinha ali entre o André Rádia e também o Vander, último toque do Bugrino, bola pra fora, arremesso manual para a equipe do Maranhão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Deu uma falta em cima do Jonathan Costa, acaba caindo ali na lateral do campo, o árbitro anota a falta, é falta para o Guarani no sistema defensivo ali pela direita. Tem que mudar alguma coisa do Guarani para o segundo tempo, ou Gabi Castro? Eu acho que é mais uma questão de estratégia. Eu acho que a postura do Guarani está adequada, 70% de posse de bola, ele tenta propor o jogo. Agora, a estratégia do Guarani, que eu acho que o Hélio Zenando precisa mudar, que é chegar com mais jogadores ao campo de ataque em condição de finalizar. O Luca, com a bola rolando, ele não teve nenhuma oportunidade de finalização. O Mirandinha no 1 contra 1, ele disputou apenas 2 vezes, ele ganhou as 2 vezes. Só que daí na hora de cruzar não cruzou tão bem. Então eu acho que o Guarani ele precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer esse cruzamento, essa finalização e chegar em superioridade numérica. Então o William Farias, que está com a bola agora no campo de defesa, pode ajudar esse sistema ofensivo. O João Paulo pode aproximar ali o Isaac precisa aproximar do João Paulo. É um Guarani mais compactado para chegar em condições de finalizar. Em um primeiro momento eu não faria alteração não. Ou preciso ver o banco aqui, mas talvez a saída do Isaac para um jogador de mais velocidade. Talvez o Kevin ou até o Herbert. Trabalha agora no lançamento feito para o campo de ataque lá pela ponta canhota, lá do lado esquerdo. O Emerson chegou na cobertura ali para cima do Bal. A bola foi para fora. O Emerson tocou por último, tiro de meta que favorece a equipe do Maranhão. Mais 2. Finalzinho. Vamos a 47. Vamos a 47 nesse finalzinho de primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Daqui a pouquinho, hein? Logo depois de Guarani e Maranhão, tem Náutico e Ponte todo o segundo tempo com Júlio Nascimento e Rafael Pio. E o Gabi Castro também acompanhando a transmissão esportiva para você ficar ligado aqui no Sonzácio da CBN Campinas. Vem Maranhão pro campo de ataque, lançamento feito ali pro campo de ataque com o Will. A bola passa por ele, sobra com o Felipe Cruz. Ele tenta dar um tapa na bola, joga de graça ali pro Inayan, recupera a bola, adianta demais, consegue fazer o corte, toca do lado, tabelinha feita. Donato já resolve a situação ali para dar um tapa na bola lá pela esquerda com o Emerson. Sai jogando o Emerson, recebe na perna da canhota, já bota no campo de ataque. O lançamento foi feito ali pelo meio do caminho para a chegada da zaga da equipe do Maranhão por baixo. André Rádia dá um bico na bola, Vagalume fica com ela ali pela intermediária. Ele domina na perna direita, faz o lançamento nas costas da zaga do Guarani. Kaique França. Antes que Felipe Cruz faz a defesa e bota a ordem na casa do Guarani, Adriana. Essa bola foi muito rápida para o Felipe Cruz. O Kaique saiu com muita tranquilidade, agarrou a bola e agora o Guarani com pouca pressa nesse último minuto da primeira etapa. Sai jogando o Guarani de novo. Último giro do ponteiro do cronômetro deste primeiro tempo. 46,5 deste primeiro tempo. Toca a bola com William Farias. Recua com o Donato. Tá todo mundo pedindo pelo amor de Deus para acabar o primeiro tempo, hein?
Jonathan Costa, recebe lá do lado esquerdo. Ele não, ele carrega pro campo de ataque. Tem Vagalume na cobertura, toca na bola pelo meio com Isaac, tabelou. Rafael devolve, William Farias recebe aqui pela direita, já bota a bola pro Coinayan, devolve do William Farias. O árbitro já consulta o Cebolão ali. O William Faria recua com Donato, o último homem do Guarani. Faz abertura pela esquerda com Jonathan Costa, recebe, domina, Costa a marcação do Vagalume, de perna canhota faz o lançamento, buscava o Emerson lá pela ponta canhota. Quem chega para fazer o corte foi o Bal no primeiro lance, no segundo quem chega para ficar com ela foi o Maurício, e o árbitro fala sem papo. Apita o árbitro, fim de primeiro tempo no Castelão. Maranhão. 0. Guarani. Também 0. Opa! Jogadores vão deixando ali o gramado rapidamente, tanto do Guarani como da equipe do Maranhão. Adriano Almeida. O técnico Marcinho Guerreiro sai, cumprimenta os jogadores. Vale lembrar que não chove mais lá no Castelão, em São Luís. Jogadores agora para o intervalo, para o descanso, para depois mais 45 minutos desta segunda etapa da estreia do Guarani, que por enquanto vai empatando sem gols com o Maranhão. Muito bem, vamos dar uma passadinha com Rafael Pio, meu caro Rafael Pio. Daqui a pouquinho a bola rola para Ponte Preta e Náutico, as duas equipes daqui a pouquinho estarão no gramado aí, né, Pio? Exatamente, Cabelinha, faltando aí 13 minutos, né, pra bola rolar. A ponte definida com o Diogo Silva, Thales, Márcio Silva, David Braz e Diego Porfírio, Saravia, Murilo e Elvis, Brian Borges, Luiz Felipe e Potker. O Náutico, Matheus Ribeiro, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri, Muriel, goleiro, Leonai, o Enderson e Juninho, Dodô, Vinícius e Paulo Sérgio, as duas equipes num 4-3-3, já terminou, né, o trabalho de aquecimento. E daqui a pouquinho as duas equipes já voltando programado nos aflitos pro início do jogo, a Ponte buscando, né, a primeira vitória dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, a derrota diante do Atlético, jogando no estádio Moisés Lucarelli, jogando fora de casa, e depois na segunda rodada, empate contra o Ceará, empate até com gosto de derrota, né, a Ponte vencia na primeira etapa, tinha um jogador a mais, depois acabou sofrendo um empate. Daqui a pouquinho, em 12 minutos, a bola rola nos aflitos. Legal, daqui a pouquinho, todo o segundo tempo com Júlio Nascimento, Rafael Pio e Gabi Castro na transmissão de Náutico e Ponte Preta, com todo o segundo tempo pra você. E logo depois de Náutico e Ponte Preta tem Cruzeiro e São Paulo. Tudo isso pra você aqui no Sonsacho da CBN Campinas. A gente vai pro intervalo, logo depois do intervalo, Fábio Chaib vem trazendo ali o raio-x de tudo que está acontecendo no futebol aqui no som da CBN Campinas. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Chaib se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes.
Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Com Eliel Almeida. Aqui na CBN. Sabe, não gosta de falar agora? Guarani, Central da Bola. Muito bem, de volta aqui no intervalo, Central da Bola pra você, aqui no intervalo de Guarani, Maranhão e Guarani 0-0, placar do primeiro tempo. Fábio Scheibe, aquele raio-x de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, Fabião. Tem muitos jogos, né, Cabela, nessa abertura da Série C, também abertura da Série D do Brasileirão. Pela Série C hoje, além de Guarani e Maranhão, daqui a pouquinho tem a segunda partida da competição. Tem o Brusque enfrentando o Caxias, duelo do sul do país, lá na Arena Simon, em Brusque. Mais tarde, às 7h30, outro paulista estreia. Ferroviária, fora de casa, encara o Maringá lá no Willie Davids, né? Willie Davids, lá às 7h30 da noite, lá no Paraná. Às 7h30 também tem Botafogo da Paraíba contra o Barra. Amanhã, no complemento da rodada, tem a Inter de Limeira, outro paulista estreando no Major Levi Sobrinho, encara o Floresta. O Ituano também amanhã às 5 horas da tarde recebe o Anápolis e Ituano, 5 horas da tarde no Novelli Júnior. O Confiança encara o Amazonas amanhã às 7 da noite. Amanhã também tem Volta Redonda e Paysandu. E na segunda-feira, fechando essa primeira rodada de Série C, o Ipiranga encara o Figueirense e o Santa Cruz, de volta à Série C do Brasileirão, encara o Itabaiana. Hoje, pela Série D, em andamento, na verdade, acabou agora, o Água Santa bateu o América do Rio de Janeiro por 4-0. Daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, o 15 de Piracicaba estreia jogando em casa contra o Nova Iguaçu. Às 7 horas tem duelo de portuguesas. A Carioca enfrenta a Lusa, a Portuguesa do Canindé, lá no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Pela Série A3 do Paulistão, conhecemos já o primeiro semifinalista. O Rio Preto empatou com o União Barbarense 0-0 e está classificado, então, para a próxima fase, para as semifinais do Paulistão Série A3. Hoje conheceremos o outro time também já classificado. O Marília, em desvantagem, recebe o São Bernardo. No primeiro jogo no ABC Paulista, o São Bernardo fez 2-0 para cima do Marília. Pela Série A do Brasileirão, daqui a pouquinho, às 6h30, tem São Paulo e Cruzeiro no Morumbis. Como eu trouxe anteriormente, o São Paulo tem um problema. O zagueiro Arboleda não se apresentou para essa partida. Arboleda viajou ao Equador sem um anúncio prévio, sem o comunicado à diretoria. O São Paulo tentou contato com o zagueiro, mas o zagueiro, portanto, não falou nada e deixou, pelo menos por enquanto, abandonou o São Paulo neste momento. São Paulo e Cruzeiro, 6h30. Às 8h30 no Couto Pereira tem Curitiba e Fluminense, e às 9 horas no Rio de Janeiro, o clássico carioca em São Januário entre Vasco da Gama e Botafogo. Pela Série B, pela terceira rodada, abrindo a terceira rodada, o Fortaleza está fazendo 2-1 para cima do Juventude. Além de Náutico e Ponte, hoje também tem Cuiabá e Ceará. Às 8 horas tem o clássico goiano entre Vila Nova e Atlético Goianiense, e às 8h30 tem Londrina e Sport Recife. Esse é o giro do futebol brasileiro, Carlos Cabela. Muito bem, meu caro Fábio Scheibe, tá aí, tem jogo pra tudo quanto é tipo, jeito e gosto, não é? Verdade. É verdade. É o meu caro Gabi Castro. Sim. O Guarani jogou muito mais, foi muito superior do que o Maranhão. Foi. Mas o Maranhão definiu melhor do que o Guarani. É isso, as né? Possibilidades. O Kaique França fez as defesas mais difíceis, né? Porque as defesas do goleiro do Maranhão, do Jean, foi através de cobrança de escanteio. O jogador do Guarani estava distante, né? Não estava na pequena área, não foi um milagre aqui, foi um cabeceio longe, né? O Guarani, ele joga essa bola na segunda trave e os dois cabeceios teve uma certa distância. O Donato e o Jonathan Costa, dois grandalhões, né? Dois grandalhões que ganharam pelo alto, e o Jean conseguiu espalmar as duas. Então, assim, eu acho que este primeiro tempo, ele foi esperado,
pelo meu comentário do início do jogo, mas não deixa de ter sido decepcionante. Eu acho que esperado, porque o time do Guarani é muito superior tecnicamente à equipe do Maranhão. Então, com a bola rolando, o Guarani demonstrou isso, 70% de posse de bola, rodou o João Paulo pra cá, pra lá e distribui o jogo. Só que daí, na hora que ele distribui o jogo, o jogador parece que não sabe o que fazer com a bola. Então, Inayan pega a bola, vai fazer o cruzamento, erra o cruzamento, ou ele volta essa bola. O Mirandinha, ele ganha num contra um, ele é rápido, mas e aí? Ele vai cruzar, ele vai finalizar, ele toca pra trás e às vezes acaba matando a jogada. Então eu acho que o erro do Guarani foi nessa última bola. Ela não chegou em condições pro Luca finalizar, não chegou em condições pro Mirandinha finalizar. O Guarani não conseguiu finalizar com a bola rolando. E é o mesmo problema do Campeonato Paulista. Eu fiz o levantamento aqui. Os gols do Guarani no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, todos através do escanteio. Acho que não tem problema só pelo escanteio. Só que o problema o Guarani precisa ter uma variedade de jogadas. Fazer gol de escanteio é ótimo, bola parada, o Guarani precisa continuar explorando isso. Mas e com a bola rolando? Como é que o Guarani consegue produzir? Ele finaliza? Ele tem a superioridade numérica no seu campo de ataque, no setor ofensivo? Então eu acho que isso o Hélio Cizenando precisa corrigir. Eu acho que pode fazer a alteração, desfazer esse esquema com 3 zagueiros. O Rafael tá bastante participativo, mas já tem cartão amarelo. Rafael Donato um pouquinho pesado, então acho que pode tirar um desses atletas, colocar um jogador mais pro meio campo, pode tirar o Isaac, que não conseguiu render no primeiro tempo, e colocar o Herbert, que tem velocidade, ou o jovem Kevin, até mesmo o Cauã Jesus tem uma mobilidade maior. O Guarani precisa disso, acho que um pouquinho mais de mobilidade, sair desta marcação, porque o Maranhão tá na dele, os 10 jogadores de linha atrás do meio campo, tenta explorar um contra-ataque, só que o gramado tá pesado, então ele chega com dificuldade, chegou apenas 2 vezes, é verdade que chegou com perigo as 2 vezes, mas chega muito pouco. Então a preocupação do Guarani tem que ser ofensivamente, ele precisa balançar as redes, fazer o primeiro gol, fazer o segundo gol, e para isso precisa ter uma variação maior. Acho que o Guarani em determinado momento ficou muito previsível, era o João Paulo tentando rodar a bola meio que sozinho, meio que tocando, aí fazia uma tabela, mas o Guarani não chegou com tanto perigo assim ao gol do Maranhão. Então ele é superior, só que ele não conseguiu transmitir isso em gols, então é algo que precisa ser corrigido, porque um empate seria muito decepcionante pelo que apresentou até aqui, pela diferença técnica entre as equipes. Muito bem, as 2 equipes ainda não voltaram pro gramado do Castelão, daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas, por enquanto 0 pro Maranhão, 0 também para o Guarani. Daqui a pouquinho em todo o segundo tempo, logo depois de Maranhão e Guarani, tem todo o segundo tempo de Náutico e Ponte Preta, e logo depois tem Cruzeiro e São Paulo também para você aqui na transmissão do futebol da CBN Campinas. Adriana Almeida, qual é o banco de reserva que está à disposição do técnico Hélio Cizenando, hein? Olha, além do goleiro Matheus Klaus, nós temos o Ian, o Maurício Antônio, o Carlos Eduardo, o Guilherme Cachoeira, o Cauã Jesus, o Diego Torres, o Guilherme Parede, o Herbert e o Kevin. A gente lembra também, Cabela, que o Guarani tem 3 jogadores ainda no departamento médico, né? O Renan Castro e o Maranhão já estão naquela fase de transição física, e o Dentinho sentiu um incômodo muscular. Os 3 não viajaram para São Luís, e a gente vai acompanhar ao longo da semana, lembrando que o Guarani tem, né, a Série C, tem esse artifício aí de normalmente descansar durante uma semana para jogar de novo no final de semana. E é isso que vai acontecer com o Guarani, porque a estreia é só no domingo, em casa, né? No caso, a estreia em casa do Guarani vai ser só no domingo da semana que vem, contra o Volta Redonda, às 18h30. E aí a gente aguarda a condição desses outros jogadores também no departamento médico, mas a gente imagina, assim, um brinco de ouro muito cheio, muito bonito nessa festa da estreia do Guarani em casa, para quem sabe aí vencer hoje ou conquistar pelo menos pontos hoje e trazer para Campinas com muita torcida e já embalar nesse comecinho de Série C. O Guarani, que começou muito mal a Série C do ano passado, esse ano quer fazer diferente. Mas para tudo isso o Guarani tem que transformar em gol essa superioridade técnica dentro do gramado lá do Castelão, né? E aí a gente vê o seguinte, né, Gabi Cazete, eu acho até estranho, né? Não fico assustado, mas acho estranho 3 jogadores com problemas musculares fora do jogo de hoje, depois de 40 dias parados.
É decepcionante, né? Porque você espera ter o seu elenco completo para uma estreia de competição. Sim. Ainda mais quando você tem tempo, né? Se você tá na maratona de jogos e tem um jogador lesionado, se explica, porque o calendário brasileiro ele tem muitos problemas, ainda mais este ano com Copa do Mundo, a gente teve ao mesmo tempo um campeonato estadual com um campeonato brasileiro. Isso é muito prejudicial para o público, é muito prejudicial também para o atleta que tem que se dividir entre duas competições ao mesmo tempo. Agora, o Guarani ele teve, né, mais de um mês de preparação. Eu entendo, né, essa questão de ficar muito tempo afastado, só treinando, e aí tem um jogo-treino que você tenta imprimir um estilo mais rápido, uma força maior e acaba se lesionando. Mas não deixa de ser decepcionante quando você não tem o seu elenco inteiro à disposição. O Ralf nem no banco de reservas do Guarani, né, ele que acabou renovando o contrato recentemente para o Campeonato Brasileiro da Série C, então é mais um jogador aí que pode brigar por essa titularidade aí neste meio campo do Guarani. Então, de fato, o Hélio Zenando ao longo da competição vai ganhando aí opções do meio pra frente, né? Esses que estão afastados aí todos do meio pra frente. O Ralf, só lembrando, essa semana um jogador de 41 anos, volante, que foi muito conhecido pela passagem dele pelo Corinthians, né? Renovou essa semana para permanecer no Guarani durante toda a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, esse é o Ralf. Júlio Nascimento, boa noite pra você, Júlio, a bola tá rolando dos aflitos. Tudo bem, né, Cabela? Grande abraço pra você, pra todo mundo ligado no Futebol Globo CBN. Bola rolando, primeiro tempo em andamento nos aflitos. É a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico 0, Ponte Preta também 0. A partir de agora estamos nessa também, Cabelinha. Legal, Guarani e também o Maranhão voltando neste momento pro gramado do Castelão. Daqui a pouquinho todo o segundo tempo pra você acompanhar de Maranhão e Guarani nessa estreia do Bugrão na Série C do Campeonato Brasileiro. E também todos os detalhes, informação, tudo que acontecer lá nos aflitos. Você fica sabendo aqui com Júlio Nascimento e Rafael Pio, trazendo todos os detalhes para você que acompanha o sonsaço da CBN Campinas. O pessoal não tá muito afim de voltar pro segundo tempo não, Adriana Almeida? Olha, pelas minhas contas aqui, já são 17 minutos de intervalo, agora que os times estão se posicionando lá no estádio Castelão, um estádio muito vazio, inclusive, viu, Cabela? É triste a gente ver um estádio tão grande, assim, com tão pouca gente, mas vale lembrar que o torcedor do Guarani marca a presença. Pelo menos uma dúzia ali de torcedores do Guarani foi até São Luís. Tem, inclusive, uma bandeira da principal torcida organizada do clube, a Fúria Independente. E agora temos sinais aí de que o jogo deve recomeçar em alguns instantes. Pois é, estranha essa demora, que essa lentidão para voltar pro gramado. Será que eles estão esperando voltar a chuva também, Gabi Castro? Olha, a arbitragem precisa ser um pouquinho mais rápida, né? A gente tá vendo os atletas naquela famosa roda, né? Aliás, conversa no vestiário, conversa no gramado, haja conversa, mas ao que parece tudo pronto aí pro início do segundo tempo. Muito bem, bola vai rolar no Castelão para Maranhão e Guarani, 0-0 o placar do primeiro tempo. O Guarani já está posicionado. A equipe do Maranhão continua o bate-papo lá. Como disse o Gabi Castro, conversaram na saída de campo, conversaram no vestiário, estão conversando agora no gramado. É cera no intervalo, viu? Nunca tinha visto cera no intervalo. É a primeira vez que acontece, viu? Primeira vez que acontece. Vai sair a bola com a equipe do Maranhão. Tá ali o Vagalume no pontapé inicial. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Maranhão, Guarani. Futebol, vamos CBN. É o Maranhão que vem pro campo de ataque nesse comecinho de segundo tempo. Will recebe lá pelo lado esquerdo, dá um tapa na bola, recua no campo defensivo para começar de novo ali com o Tibúrcio. Já abre pelo lado direito, trabalha com o Bal, bota a bola do lado quem vem, recebe o jogador que era o Rosivan, faz a tabelinha, recebe de volta, tem marcação em cima dele, já bota no campo de ataque. Lançamento feito ali pelo meio, quem sobe de cabeça é o Emerson, ela vai sobrando com o Inayan. Toque de cabeça ali, a sobra de bola com a equipe do Maranhão. De novo trabalha com o Vander. Já faz a abertura lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez a chegada com o Will. Rolou para penetração do André. Lá pela esquerda vem bola para a grande área. Subiu de cabeça para fazer o corte. O Jonathan Costa joga para fora. Escanteio que favorece a equipe do Maranhão, Adriana Almeida. É o primeiro do segundo tempo numa tentativa pelo lado esquerdo. O Jonathan Costa interceptou de cabeça, tirou para
qualquer lado e aí foi para a linha de fundo, escanteio pelo lado esquerdo a favor dos donos da casa. É lá pela esquerda, é o 11º escanteio do jogo, o terceiro para a equipe do Maranhão, lá do lado esquerdo, vem de perto da canhota, bola para grande área, cruzamento feito, Williams Farias da primeira trave, tava lá para dar um bico na bola, joga para fora em arremesso manual para a equipe do Maranhão, que se mantém no ataque, já faz o arremesso lá pela esquerda, trabalha a chegada por ali do André Rádia, tentou o cruzamento, ela explodiu em cima do João Paulo, foi para fora, mais uma vez o André tá lá na cobrança do arremesso manual com as mãos, ele busca alguém para fazer o passo, ninguém se apresenta, o Guarani fica todo encolhido ali, só esperando o toque de bola. Will recebe, domina, coloca no gramado, Inayan chega por baixo para fazer o quarto e mais uma vez a bola vai para fora. Engraçado que o Maranhão não tem pressa nenhuma, até parece que eles estão jogando fora de casa. Já faz o arremesso manual com o Vander, pintou cruzamento, tem desvio de novo para fora, escanteio. É mais o quarto escanteio do jogo para a equipe maranhense, Adriana. Nesse segundo tempo é tudo ali pelo lado esquerdo. Mais uma vez, mais uma cobrança por ali. O Vagalume quem se aproxima agora para fazer a cobrança. Tá lá o Vagalume de perna da direita, de perna da esquerda quem chega lá para fazer a cobrança é o André Rádia, os dois ali pertinho da bola na cobrança do escanteio. Vagalume na bola, passou por ela, o André vai de perna da canhota, cruzamento, primeiro pau, a bola tá viva ali pelo meio, teve desvio providencial do Luca ali na primeira trave, joga para fora, é mais um escanteio, já é o terceiro escanteio nesse segundo tempo para a equipe do Maranhão, hein, Adriana? Todos lá da esquerda. É por isso que o capitão Rafael Donato do Guarani pagou geral agora, deu uma bronca, pediu atenção para todo mundo, porque é mais uma bola pelo alto. Vem André Rádia, cruzamento na área, sobe de cabeça o Luca, tava lá no primeiro pau para fazer o corte, a sobra de bola com o Tiburcio, ele recua para começar tudo de novo lá com o Rosivan, pois não, Adriana? Vale lembrar que apesar de toda a demora no intervalo, no retorno dos times, ninguém mexeu, as equipes são as mesmas da primeira etapa. Sai jogando o Maranhão, toca na bola para fora de graça pro Guarani, se mantém no campo de ataque pela esquerda com o Emerson, faz o arremesso manual, joga a bola ali com o Jonathan Costa, vem buscar o William Farias ali pelo segundo central do gramado, já carrega de perna direita, joga no campo de ataque, Rafael recua, Jonathan Costa faz a abertura do lado esquerdo, vai tocando a bola a equipe do Guarani, toquinho pra frente, 2 toquinhos pra trás, um toquinho pra frente, 2 toquinhos pra trás, e assim toca o Guarani nesse momento do jogo, rola a bola lá pela direita, por ali o Rafael recebeu, dominou, Donato faz o domínio, já encontra o Jonathan Costa, devolve no Donato, vai tentando chamar a equipe do Maranhão para o campo de ataque, mas eles são teimosos, eles não vêm, viu, Gabi Castro? A estratégia está muito bem definida do Maranhão, né? Os 10 jogadores de linha atrás do meio campo, e o Guarani tentando jogar essa isca, o zagueiro tocando a bola, pedindo pro Maranhão atacar, mas eles não vão deixar não, até porque, Cabela, são competições diferentes, né? A competição do Maranhão é para não ser rebaixado para a Série D. A competição do Guarani é para somar o maior ponto possível para ficar entre os 4 primeiros, para ter alguma vantagem dentro daqueles grupos, né? Que é 1, 4, 5, 8, para você tentar terminar ali na primeira colocação. Então, de fato, eu acho que o Guarani, pelo que está demonstrando tecnicamente aqui, é uma equipe muito forte que deve brigar por essa classificação. Agora, ofensivamente, precisa melhorar bastante. Ô, Cabelão. Oi. Vale lembrar que esse ano mudou na Série C, principalmente no rebaixamento. Apenas 2 equipes serão rebaixadas em 2026. 4 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo, vem Maranhão, vem com o Will ali pela meia esquerda, ele faz a finta, chega por baixo, chega ali o Inayan, dá um bico na bola e o bico da chuteira do Will sobra na canela do Inayan, tá sentindo o jogador do Guarani, tá no gramado, Adriana. Mas pelo jeito já vai levantar rápido, o árbitro até pergunta se ele precisa de atendimento, mas ali acabou sendo realmente, acho que foi uma fatalidade, eu não vi maldade do Vagalume, o Inayan foi tentar tirar a bola e aí acabou sobrando a pior para ele no choque da perna do jogador do Maranhão com a perna do Inayan do Guarani. Falta já cobrada, trabalha a série bola, equipe do Guarani, campo defensivo Donato, ali na meia lua da grande área, tá sozinho, recebe, domina, rola a bola lá pela direita, por ali a saída de bola é com William Farias, ele bota no campo de ataque, lançamento foi feito, o Guarani vai tocando a bola defensivamente, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos, a bola tá rolando no Castelão pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Maranhão! 0 pro Maranhão. Guarani! 0 também pro Guarani. Nos aflitos, situação aí, Júlio Nascimento. 8 minutos do primeiro tempo nos aflitos, Capela, com muita chuva até o momento. Por enquanto, Náutico 0, Ponte Preta também 0. Central da Bola. Pela Série C tem outro jogo em andamento, Brusque e Caxias empatam por 0-0. Pela Série B já encerrado, Fortaleza 2, Juventude 1, em andamento, Cuiabá 0, Ceará também 0. Futebol, vamos CBN.
Maranhão no ataque, mais uma vez trabalhando com o Vander rola a bola para a chegada do Baú no campo de ataque, ele encontra ali o Vagalume, recebe, domina, devolve no campo defensivo, fez o toque ali mais uma vez o Tibúrcio, encontra o Maurício aberto pela direita, faz a tabelinha com o Baú, ele vem no lance, Maurício recua para começar de novo com o Tibúrcio, tem gol, Fábio Scheibe, diz aí. Pela Série D de dado, 15 de Piracicaba abre o placar contra o Nova Iguaçu no Barão de Serra Negra, 10 minutos da primeira etapa, 1-0 pro 15. Aqui 0-0, 6:30 deste segundo tempo. Trabalha mais uma vez o Will com a bola dominada, campo de ataque, vem trabalhando, vem chegando, vem Kevin. Domina a bola na perna direita, rola a bola pela direita, do outro lado quem chega recebe é Tibúrcio. Ele domina, devolve no Kevin, aberto lá pela esquerda, 6:40. Trabalha a equipe do Maranhão, fica todo fechadinho o Guarani. Parece que a situação se inverteu. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o Gabi. Trabalha, Rosivan abriu com o Will lá pela direita, chega Inayan por baixo, faz o corte, ela sombra com o André Rádia. Ele recua ali pela intermediária com o Maurício, recebeu na perna direita, bateu longe. Saiu na lateral do campo, teve desvio isso não. Ele pede desculpas para todo o time que está em campo, pro banco de reserva, para a diretoria, para os torcedores que estão nas casas, porque no estádio não tem ninguém, porque olha esse chute aí do Vander, meu Deus do céu, hein, Adriano Almeida? Tem que pedir desculpa mesmo, né, Cabela? O Maranhão voltou com força, com ímpeto ofensivo para esse segundo tempo, mas aí chuta uma bola dessa, não dá nem para comentar, né? Pois é, Gabi Castro, só dá Maranhão segundo tempo, Gabi. Se animou, né? Se animou, ficou vivo na partida, né? Primeiro tempo 0-0, e aí o Marcinho Guerreiro falou assim: olha, vamos soltar um pouquinho a equipe, vamos ao campo de ataque, basta ao Guarani aproveitar o espaço que vai sobrar lá na defesa. Will, ele nem cruzou, ele nem bateu pro gol, ele jogou longe, pra fora, de graça pro Guarani, abaixa a cabeça, mais um que pede perdão pra todo mundo ali, bola longe, só tiro de meta, que favorece a equipe do Bugrão. 8 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, tem tiro de meta ali da reposição de bola com o Kaique França, ele tem o Donato ao lado, capitão bugrino pra sair jogando, Donatão ali na grande área, vem caminhando com a bola, vai buscando alguém, dá um tapa nela pelo lado esquerdo, trabalha, sai de bola com o Jonathan Costa, toca no Emerson, faz o recebimento, gira o corpo, domina, toca na bola, vem buscar o jogo ali pelo meio, trabalha a chegada, foi Mirandinha, recebeu, dominou, devolveu, Isaac, lado esquerdo para fazer o domínio, passou lotado o Emerson, recebeu na ponta canhota, lançamento foi feito, o zagueirão chegou só na proteção, a bola para fora. O zagueirão caiu, reclamou de uma falta ali, levou a placa publicitária no peito, mas é só tiro de meta, Adriana. Foi uma das poucas investidas do Guarani nessa segunda etapa, quando já vamos alcançando quase os 10 primeiros minutos, né? O Guarani ainda tem mais posse de bola, mas não consegue organizar as jogadas de ataque nesse segundo tempo. Briga mais uma vez ali na frente o Vagalume, o Rafael chega por baixo, dá um toque na bola, recua lá com o Kaique França, começa de novo no campo defensivo com o Donato, faz o domínio, Donato busca a bola ali pertinho do círculo central do gramado com o William Farias, devolve do Donato, rola a bola lá pela direita, trabalha com o Inayan, volta pelo meio, o William Farias recebe na perna canhota, ele busca alguém para fazer o passe, é pela esquerda com o Jonathan Costa, ele já faz o domínio, vem carregando, levanta a cabeça, fica todo fechadinho, a 7 chaves ali pelo meio campo, o Maranhão volta a bola mais uma vez com o Donato, recebeu, dominou, buscou, deu um tapa nela, lado esquerdo com o Jonathan Costa, chega no campo de ataque, o Jonathan breca, o Vagalume encosta, dá uma piscadinha ali, ele recua a bola com o Donato, volta lá pela direita, por ali, quem trabalha é o William Farias, rola a bola no lado, ele preferiu o lado direito agora, Inayan, cruzamento na área, passou pelo Luca, recebeu, faz o domínio bal para sair jogando ali pelo meio, com o Maurício, já faz o lançamento, bota no campo de ataque lá com o Felipe Cruz, livre de marcação, velocidade, invadiu a área pelo lado esquerdo, brecou, encarou a marcação, não tem ninguém para fazer o passe, agora sim, cruzou na segunda trave, sobe Jonathan Costa, faz o corte para sair jogando a equipe do Guarani com William Farias, olha a bola pela esquerda, Mirandinha fica com ela, tem uma avenida aqui pela esquerda, ele faz o break, olha, espera, volta a bola pelo meio campo. Você ouviu o toque marcando, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos em 10 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, estreia do Bugrão na Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Maranhão! 0 pro Maranhão. Guarani! 0 também pro Guarani. Situação nos aflitos, Júlio Nascimento. 13 minutos jogados no primeiro tempo com muita chuva, 2 grandes chances perdidas pelo Náutico. Por enquanto, tudo 0-0. Central da Bola. Daqui a pouquinho no Morumbi, Série A do Brasileirão, a 10ª rodada tem início com o jogo entre São Paulo e Cruzeiro. Mais tarde, às 9 da noite, tem um clássico carioca no Rio de Janeiro, em São Januário. O Vasco da Gama encara o Botafogo. Futebol Globo CBN.
Batida do Mirandinha fora da área, desviou na zaga. Ali tem escanteio, o Guarani, é o 8º escanteio pro Bugrão no jogo, Adriana Almeida. Em mais uma tentativa de longe. Agora o Mirandinha tentou, tinha espaço, mas a bola desviou. João Paulo no escanteio, na tentativa pelo lado esquerdo. Vem bola pra grande área, João Paulo na batida, perto da direita, fechadinho, o primeiro bal tem desvio de cabeça, pra fora do gol. Jonathan Costa tentava o cabeceio ali no primeiro pau, bola vai pra fora, só tiro de meta, tem pressa o Maranhão, na reposição de bola joga errado, ela sobra com o Inayan, domina no peito, coloca no gramado, mantém o Guarani no campo de ataque, aqui pela esquerda com Emerson, rola a bola lado esquerdo, João Paulo fica com ela, tem marcação em cima dele, ele chacharicou pra lá, pra cá, chamou pra dançar, gingou, puxou perna direita, faz a finta, carrega na frente da grande área, desvio da grande área, cruzamento feito, teve desvio, Jean, tava bem posicionado, o goleiro deu um tapa na bola ali, corta o que seria ali, provavelmente o gol do Luca, que chegava na frente do goleirão, Adriana. 2 jogadores do Guarani fechavam por ali para tentar desviar esse cruzamento do João Paulo e enganar o goleiro, mas o Jean fechou bem, jogadores bugrinos não alcançaram. O Guarani vai tentando se recuperar nesse segundo tempo em sua ofensividade. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Gabi Castro, o Maranhão tá jogando melhor essa segunda etapa, porque o campo tá menos molhado, tem menos encharcado, tá mais seco, não tem aquela água, ou o Guarani tá esperando demais o time do Maranhão? Eu acho que surpreendeu ver essa postura do Maranhão, cabeça para fora. Eu acho que surpreendeu essa postura do Maranhão. Não sei se o Guarani estava esperando que fosse uma continuidade do primeiro tempo. Eu sei que o Maranhão fica mais com a posse de bola, tá atacando mais. E pior, o Guarani não consegue aproveitar. Porque se o Maranhão tá atacando, tá sobrando espaço lá no sistema defensivo. E aí o Guarani não consegue puxar o contra-ataque. O Mirandinha não aparece pro jogo, o Isaac não aparece pro jogo, o Luca não aparece pro jogo. Então é um segundo tempo pior do Guarani em relação à primeira etapa. Eu acho que a tendência é o Guarani ficar mais com essa posse de bola, mas de novo, são os mesmos problemas do primeiro tempo. Se o João Paulo não aparecer, o Guarani ele não consegue criar. Essa oportunidade agora foi graças a um cruzamento do João Paulo e por pouco o Luca não conseguiu fazer o desvio, mas já passou da hora de fazer a alteração, mudar, porque não funcionou aquilo que o Hélio Cizenando conversou no intervalo. E tem jogadores conversando com o técnico do Guarani ali, pode mexer o Bugrão daqui a pouquinho. Tem arremesso manual pelo direito, o Barro tá na cobrança ali com as 11, ele busca alguém para fazer o arremesso, vai caminhando, caminha mais um pouquinho, vai mais adiante, mais à frente, faz o arremesso, a bola vai para fora, arremesso manual pro Guarani. 13 minutos e 50 desse segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo, estreia do Bugrão na Série C do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, Castelão, lá em São Luís do Maranhão, semana que vem, joga em casa, estreia, como disse a Adriana Almeida agora há pouco, estreia em casa no próximo domingo, jogo contra o Volta Redonda, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Tem que ter festa da torcida do Guarani, mas pra dar uma animada nessa festa, né, Gabi? Tem que ter uma vitória hoje, né? É verdade, a postura precisa ser diferente no segundo tempo, uma vitória contribui muito, né? Eu acho que independentemente do resultado, claro, a torcida vai ter que apoiar, mas é muito melhor com uma vitória para você chegar empolgado aí no próximo fim de semana. Donato toca na bola, William Farias vem buscar o jogo, ele faz o domínio ali na intermediária defensiva, não tapa na bola pela esquerda com Jonathan Costa, outro zagueirão já recebe, domina, busca alguém para fazer o passo, abre os braços ali, pede a chegada de alguém, ninguém se apresenta, ele volta lá com o Donato. Pois não, Adriana? Carlos Eduardo e Guilherme Cachoeira, os 2 reservas do Guarani prontinhos ali para entrar. Daqui a pouquinho o Cizenando vai mexer no time, hein? Daqui a pouquinho vai mexer, vem daqui a pouquinho 2 mexidas da equipe do Bugre. Adriana Almeida daqui a pouquinho confirma para nós essas mexidas na equipe do Guarani. É agora, né, Adriana? É isso? É agora. Exatamente, é isso mesmo. Guilherme Cachoeira com a 15, o Carlos Eduardo com a 18. Bom, então vamos lá. 21, tá saindo Mirandinha com a 21 para a entrada do 15, Guilherme Cachoeira. Já confirmo o outro que saiu. Fui traída pela edição da TV, viu, Cabela? O 18 que entrou o 18 é o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo entrou e eu já confirmo em alguns instantes quem foi o segundo. O Isaac. Isaac tá fora com a 11, para a entrada do 18, o Carlos Eduardo. Pois é o Isaac. Esse jogo a gente pode dizer que o Isaac realmente foi o Isaac que a gente conhece? Foi o Isaac que a gente conhece, tá? Novamente não apareceu pro jogo.
A função dele não foi como ponta direita, porque daí poderia justificar que estava fora da partida. Ele jogou centralizado, mas ele acabou não participando do jogo, tá? Mais uma vez ficou a cargo do João Paulo, então desperdiçou mais uma oportunidade o Isaac. O Hélio Zenando deu a titularidade para ele, mas não conseguiu cumprir a sua função. E aí entra na função o Carlos Eduardo, um jogador de meio campo, né? Que disputou o Campeonato Paulista pelo Capivariano. Vamos ver como é que faz essa estreia com a camisa do Guarani. E sai o Mirandinha, que acho que foi bastante decepcionante a estreia dele. Eu acho que num contra um fez jogada interessante no primeiro tempo, mas não passou disso. Então não conseguiu finalizar, não demonstrou perigo, a sua velocidade não conseguiu puxar contra-ataque ou sair de marcação. Então foi bastante frustrante a participação do Mirandinha. Entre o Guilherme Cachoeira aí, vamos ver se com um chute de média, longa distância consegue ajudar mais o Guarani. Vem Guarani pro campo de ataque, trabalha a bola ali pela meia esquerda, bola enfiada, campo de ataque com o Emerson, lado esquerdo, ele faz o break, tem 2 jogadores na marcação, ele recua, o toque feito ali pelo meio, quem chegava no Miguel Cachoeira, tentando fazer o toque, a sobra de bola pela intermediária com o Rafael, recua com o Donato, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 17 passado, segundo tempo de jogo, Série C, placar CBN tá assim, ó, 0, Guarani também 0, situação nos aflitos, Júlio Nascimento. 20 minutos do primeiro tempo nos aflitos, por enquanto tudo igual. Náutico 0, Ponte Preta também 0. Central da Bola. Saiu o primeiro gol da Série C, edição 2026, é gol do Caxias. Meia João Lucas faz 1-0 pro Caxias contra o Brusque, fora de casa. Olha, Bugrão no campo de ataque, lá pela direita, pintou o cruzamento, segunda trave, João Paulo subiu, não achou nada, chega o zagueiro pra fazer o quarto e tira o perigo da grande área. Chega bem o Guarani lá pela direita, já recupera a bola, se mantém no campo de ataque com o Williams Farias, ele vem carregando a bola pela meia direita, ele faz o break, toca a bola do lado, Rafael dá uma canelada na bola ali, ela volta lá com o Donato. Oi, Adriana. Confirmando também 2 alterações no time do Maranhão. Saíram o 25, Maurício, e também o 20, Vagalume. Maurício e Vagalume deixam o gramado para as entradas do 26, Luiz Gustavo, e também o camisa 10, Jorge. Tirou os 2 meio campo ali, né? O Vagalume que jogava um pouquinho mais adiantado e o Maurício que era marcador do meio campo, né, Gabi? O Vagalume errou bastante, né? O que ele tentou ali pela ponta direita, ele não conseguiu. Tudo bem, tava isolado, né? E o Maurício apareceu muito pouco pro jogo. Então coloca aí um camisa 10 pra gente sempre ficar de olho, e o Gustavo, né? Porque o Maranhão ele tá atacando um pouquinho mais. Então o Marcinho Guerreiro deve ter pensado isso também, né? Oxigena um pouquinho ali, jogador descansado e um camisa 10 para poder criar um pouquinho mais. No primeiro tempo não tinha essa obrigação, mas com o 0-0 o Maranhão vai ficando vivo. Então entra aí o seu camisa 10 do Jorge Rocha para tentar articular um pouquinho mais e ajudar na criação de jogadas. Tem uma falta ali pro Maranhão, é pela direita, é falta do Jonathan Costa, que cometeu a falta em cima do Will. Na cobrança ali pela direita, o próprio Will chega na bola. Pra fazer o levantamento, vai todo mundo lá pelo meio da grande área, hein? Quando vai mexer de novo o Maranhão, hein, Adriana? Vai mexer antes da cobrança de falta, tá indo embora o camisa 9, Felipe Cruz, para a entrada do 19, Rafael. Pô, aí teve erro então, né? Porque o jogo ele continuou, foram 2 paradas em 1 minuto, né? Sim. Então agora tem só mais uma parada aí o Maranhão. E um detalhe, né? Sim. Não tivemos parada técnica no primeiro tempo desse jogo. É verdade. E pelo jeito, nem do segundo, né? Parece que o tempo tá fresquinho lá, né? É falta pra equipe do Maranhão, vem bola pra grande área, aqui pela direita a cobrança, de perto da canhota, quem se ajeita ali é o André Rádia, ele vai pra cobrança na perto da canhota, levantamento, segunda trave, aí que França faz a defesa e bota a ordem na casa do Guarani, ele tem pressa de devolução, mas tem a marcação em cima dele ali, justamente do Rosivan que tava fazendo a pressão em cima dele ali. Olha o toque CBN marcando, nós vamos girando mais uma vez, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos, a bola tá rolando, Série C, primeira rodada, Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Maranhão 0, Guarani também 0, Júlio Nascimento. Pressão do Náutico, 22 minutos do primeiro tempo nos aflitos, muita chuva e muita bola na área da Ponte Preta, mas por enquanto tudo 0-0. Central da Bola. Daqui a pouquinho às 6:30 começa São Paulo e Cruzeiro no Morumbi pela Série A do Brasileirão. E também hoje às 8:30 tem Curitiba e Fluminense.
Guarani no campo de ataque, o William Farias ali pela intermediária, preparou o chute, preferiu o passe lá pela direita, por ali quem chega recebe Nayan, ele faz o domínio, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, ele gira o corpo, agora sim, toca lá na ponta direita com Carlos Eduardo, devolve na meia, vem bola pra dentro da grande área, tem a marcação ali na chegada do Cachoeira, a bola vai pra fora, só tiro de meta, não, o árbitro tá dando ainda uma falta do jogador do Guarani, né, Adriano Almeida? É, um empurrão do Guilherme Cachoeira em cima do defensor do Maranhão, que agora valoriza um pouco, me parece sentir algo ali pelo tornozelo, vamos ver se vai precisar de um atendimento, enquanto o goleiro do Maranhão já se prepara aí pra fazer a cobrança e repor a bola. Cabela. Oi, pois não. O Guarani tá muito lento, eu espero que não seja cansaço, porque tá 21 do segundo tempo, mas o Guarani ele não consegue chegar ao campo de ataque. Aquilo que a gente falou do primeiro tempo, 70% de posse de bola, ronda a área do Maranhão, mas só falta finalizar no segundo tempo, mas nem isso, nem a posse de bola o Guarani tem mais, não consegue rondar a área do Maranhão, pelo contrário, tá mais afastado da área e o Maranhão tá com essa posse de bola assustando. É Rafael que faz a recuperação de bola à frente da grande área pro Maranhão, a sobra de bola, a batida explodiu em cima do Donato, para sair jogando a equipe do Guarani lá pela direita, o William Farias, dois jogadores se enroscaram ali, um do Guarani, outro do Maranhão, subiu o cartãozinho pro jogador do Maranhão que estava no lance ali, é o André Rádia, que tomou o cartão amarelo, Adriano Almeida. É isso mesmo, camisa 16 do Maranhão, André Rádia agora amarelado, o gramado vai ficando feio, os jogadores cheios de lama, porque choveu muito em São Luís, mas agora a chuva dá uma trégua, mas o gramado tá muito ruim para a prática do futebol. 22:30, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro Amortecedores e Amorro Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Bola recuada com Kaique França na perna da canhota, despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito, ela vai caindo ali pela intermediária, quem sobe de cabeça para escorar ali pelo meio foi o Rosivan, a bola volta pelo meio, o árbitro tá dando impedimento no ataque do Guarani, vinha voltando ali o Luca, tá marcado a irregularidade no ataque do Bugre, tem reposição de bola para a equipe maranhense, vai se ajeitando ali para fazer a reposição de bola o Tibúrcio. Ninguém se apresenta ali para ele fazer o passe. Agora sim, toca do lado direito, pela direita com Bal. Bal recebe, domina, bota com o Will, devolve no Bal, faz a tabelinha. O João Paulo chega para cima dele ali, cometendo a falta. O jogo tá parado, é falta. É falta que favorece mais uma falta para a equipe do Maranhão pela meia direita. E a equipe do Maranhão não tem pressa. Parece até eles que jogam fora de casa, não tem pressa nenhuma na reposição de bola, demora para cobrar lateral, para cobrar falta, para cobrar tiro de meta. É até estranho isso, né, Gabi? É, mas na teoria, né, o Guarani vai ser a equipe a ser batida. Todo mundo tá de olho neste Guarani pelo investimento que foi feito, pelo poderio dos seus atletas, né? Kaique França, tem o Ralf para entrar, João Paulo, Luca. Então você olha pro outro lado, né? São jogadores experientes. São jogadores que jogam muito bem. Agora, na prática, o Guarani não tá conseguindo se sobressair. E aí o Maranhão, ele vai vendo este um ponto interessante e vai tentando chegar ao campo de ataque. Já vai ficando mais com a posse de bola. É um segundo tempo diferente, viu? A gente tem duas partidas até aqui. O primeiro tempo do Guarani foi até que interessante, cometendo alguns erros e ofensivamente foi decepcionante. E um segundo tempo muito mal do Guarani. Subiu o cartãozinho amarelo ali, parece que foi pro Inayan, é isso, Adriano? É um dos estreantes do Guarani nessa tarde e noite lá em São Luís. O Inayan foi amarelado porque fez uma falta em cima do Rafael, atacante do Maranhão, e depois ainda bateu boca, não concordou. Mostra um pouco de nervosismo também alguns jogadores do Guarani nesse momento. 0-0, 24 minutos deste segundo tempo. Tem falta pro Maranhão, é lá pela esquerda, vem bola pra grande área, tá todo mundo preocupado ali pertinho da bola. Os jogadores ficam ali fazendo a marcação, o William Farias e também ali próximo à bola o Cachoeira. Aliás, o Cachoeira já ele entrou, não faz 10 minutos ainda que ele tá todo lameado. Cachoeira tá todo lameado. Mas pegou pouco na bola, viu? Pegou, mais caiu do que tocou na bola. Vem mais uma vez trabalhando a equipe do Maranhão no campo de ataque, vai pra tabelinha, recebeu ali o Rafael, protege a bola, faz a finta, escapa da marcação, busca o espaço, ninguém se apresenta, tem marcação forte do Guarani ali pra cima, aperta a marcação na roubada de bola, ela sobra com o João Paulo, escapa do primeiro, tem o segundo, ele tenta a bola recuada ali pra fazer a jogada com o Carlos Eduardo, toca errado, perde a bola, recupera ali o Jorge com ela, o Maranhão tá no ataque de novo, lá pelo lado esquerdo, trabalhando a chegada por ali, Luiz Gustavo preparou de perna direita, a batida pra fora do gol!
passa tirando tinta da trave esquerda do Kaique França, quase gol do Maranhão, Adriana. Um chute muito forte agora, né? Mirando bem, teve espaço, o Maranhão cresce, tem as melhores oportunidades nesse segundo tempo. E é por isso que o Guarani mexe mais uma vez. Tira um zagueiro, o 3, camisa 3, Rafael, sai para a entrada de um atacante, o camisa 17, Herbert. Aí mexendo aí mais uma vez aí o técnico Hélio Cizenando, Herbert tá em campo, Herbert ficou muito conhecido com o torcedor do Guarani no gol do derby, na vitória do Guarani sobre a equipe da Ponte Preta, tá em campo o Herbert, meu caro Gabi Castro. Tudo que eu citei aquilo no intervalo, né? Desfazer o esquema com 3 zagueiros, a saída do Isaac, demorou 26 minutos, já poderia ter feito isso muito antes, né? E o Herbert tem a velocidade que é característica. Agora, o João Paulo precisa aparecer mais, que é o articulador, com a saída do Isaac e ele ficar a cargo. Carlos Eduardo precisa ajudar, precisa entrar mais ligado, já perdeu 2 bolas, então a postura do Guarani precisa ser diferente. Tempo tem, 26 minutos, mas tá apático na etapa final até aqui. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, quase 27, segundo tempo de jogo, Série C do Brasileirão. O placar da CBN tá assim, ó. Maranhão! 0 pro Maranhão. Guarani! 0 também pro Guarani. Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo de Náutico e Ponte. Situação de momento aí, Júlio. Náutico, Ponte Preta! 30 minutos do primeiro tempo nos aflitos, por enquanto nada de emoção, Cabelinha. Náutico 0, Ponte também 0. Central da Bola. Deu o segundo gol do 15 de Piracicaba. Agora o 15 está vencendo o Nova Iguaçu por 2-0. Quem está estreando hoje também é o Velo Clube. Está perdendo para o Maricá do Rio de Janeiro por 2-1. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem duelos de Portuguesa. Carioca recebendo a Lusa do Canindé, lá no Rio de Janeiro. Futebol Globo CBN. Sai jogando a equipe do Guarani com o Herbert. Rola a bola pela esquerda. O Emerson se apresenta de ponta esquerda. Carregou. Pintou cruzamento à frente da grande área. Batida cruzada. Cachoeira, chegou atrás de todo mundo, batendo de primeira, goleirão se esticou no canto esquerdo, jogou pra fora ali, defesaça de Jean, safa-se a equipe do Maranhão, Adriano Almeida. A melhor oportunidade bugrina do segundo tempo, o Emerson saiu em velocidade pelo lado esquerdo, viu bem o Luca e o Cachoeira fechando dentro da grande área. A bola foi pro Guilherme Cachoeira, que se jogou, chutou forte, goleiro defendeu, a escanteio pro Bugre. Já cobrado o levantamento, vem pro meio da grande área, chega a zaga do Maranhão pra fazer o quarto tiro, perigo, ela sobra mais uma vez com o Indaian, mantém Guarani no campo de ataque ali pela meia direita, faz o lançamento em profundidade, mas foi tanta profundidade, que ela foi fora, Adriano Almeida. Empolgou demais aí, né? Aí não deu certo. A bola já tá correndo bem melhor, porque já parou de chover desde o primeiro tempo. E aí é só tiro de meta pro time do Maranhão. Ô, Cabela, oi. Mas é isso, é o Emerson chegar na linha de fundo, é fazer cruzamento, presença de área do Luca, presença de área do Guilherme Cachoeira. Eu acho que o Hélio Cizenando precisa pensar na entrada do Kevin, precisa povoar mais a área do Maranhão, fazer mais jogadas pela linha de fundo, fazer o cruzamento, explorar mais isso. Faltam jogadas pro Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bugrão no ataque, bola na grande área, chega a zaga de novo do Maranhão para fazer o quartão, bico nela, joga pro campo de ataque o Will. Chega atrasado, quem chega antes dele para fazer o quarto foi Jonathan Costa, a bola vai para fora, arremesso manual pro Maranhão, é pela direita, que não tem muita pressa para fazer a cobrança de novo, né? 29 minutos e 40 deste segundo tempo, tá 0-0 no placar do jogo, estreia da Série C do Campeonato Brasileiro para Maranhão e Guarani, tá 0-0. Choveu muito no primeiro tempo, gramado tá pesado, mas não tem mais as poças d'água, não tem mais. E aí os jogadores não acostumaram ainda a jogar com o campo sem água, viu, Gabi? É um componente importante o fator climático da chuva e do gramado, mas ele não vai ser determinante em caso de um 0-0. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Maranhão, cruzamento lá dentro, esticou-se Kaique França, batida, Giriguido! Lá na
lá, segunda trave, Kaique França falhou, se esticou todo, não chega na bola no meio da grande área, ela sobra pro Luiz Gustavo, ele quase erra, a bola bate na rede no alto, embaixo da trave ali, estufa a rede a 30 minutos deste segundo tempo, deu Ziriguidum pra ele, pro Maranhão, nada pro Guarani, Adriano Almeida. A jogada começou pelo lado direito do ataque do Maranhão, o Rosivan foi até a linha de fundo, cruzou. O Kaique França se esticou todo para tirar o perigo daquela grande área. Mas a bola, na hora da espalmada do Kaique França, veio caprichosamente nos pés do Luiz Gustavo. Se ofereceu e com o gol todo livre ali, Kaique caído, defesa bagunçada, foi tranquilo. Ele ainda ajeitou e chutou alto, no ângulo, sem chance alguma. Primeiro gol do jogo, Maranhão abre o placar 1-0. O Maranhão tá na frente, Luiz Gustavo jogou pro fundo do gol, deu Ziriguidum pra ele. Primeiro tempo do Guarani, o segundo tempo tá sendo do Maranhão, só que o Maranhão fez gol, Gabi Castro. Essa é a diferença, a gente já tava falando que o segundo tempo do Guarani era apático, que o Guarani tava abaixo, que precisava atacar muito mais. E pagou o preço. Mais um gol que sai pelo lado esquerdo, né? Nas costas do Emerson, cruzamento muito livre. Falha do Kaique França, espalma pro meio da área, nos pés do Luiz Gustavo, que se esticou, ainda foi na rede, em cima, próximo ao travessão, faz 1-0. Então, tecnicamente, muito inferior o Maranhão. Só que ele finaliza, só que ele teve uma postura de tentar a vitória. E o Guarani, muito apático na etapa final, achou que poderia vencer a qualquer momento, acaba pagando aí, perdendo por 1-0. Vai ter que correr atrás desse prejuízo aí, porque uma estreia com derrota contra o Maranhão é muito ruim para a confiança do Bugre. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 32, quase 33 minutos deste segundo tempo. A bola tá rolando pela Série C. É a estreia do Bugrão no Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Maranhão. Luiz Gustavo marcou. Guarani. Nada pra equipe do Guarani. Júlio Nascimento, Ponte Náutico, tô em campo. Nos aflitos, Cabela, com 35 minutos do primeiro tempo e por enquanto nada de gols. Pressão do Náutico, mas tudo igual, 0-0. Central da Bola. No Morumbi, 5 minutos da primeira etapa, São Paulo e Cruzeiro vão empatando por 0-0. Futebol internacional, Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2-1. Gol de Lewandowski no final, o Barça vencendo o clássico espanhol. Tem uma falta que favorece o Maranhão, é lá pela esquerda, hein, Adriana? E o João Paulo, outro estreante do Guarani, hoje lá em São Luís, leva cartão amarelo por conta dessa falta aí, amarelado João Paulo, e vai vir bola para a área do Bugre. Essa bola pelo lado esquerdo é aquela que clássica para chuveirar na área. Vem bola lá para a grande área, mas o jogador que está caído ainda, me parece que é o Will, que tá caído lá pelo lado esquerdo, o jogador Will tá aqui do lado direito, que não é o Will não. Lá do outro lado tá caído, me parece, deixa eu dar uma olhada lá, continua caído lá. E vai pedir atendimento, pelo vai jeito. pedir atendimento, não, vai se levantando lá, parece que tá tudo bem com ele. É o autor do gol, é isso? Não, é o 29 que tá ali, é isso? Deixa eu ver. Rafael. 19, não 29, 19 o Rafael, tá se levantando lá, tá tudo bem com ele, meio manquitola ali, mas tá caminhando, já falta vai ser cobrada pra equipe do Maranhão lá pela esquerda, vai chuveirar a grande área, vem bola pra grande área de novo da equipe do Guarani, 1-0, o Maranhão tá ganhando, o Luiz Gustavo marcou, agora há pouco, a 30 minutos deste segundo tempo, tem falta pro Maranhão lá pelo lado esquerdo, vai se ajeitando lá de perto da direita pra fazer a batida do Jorge, vai todo mundo pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, o árbitro já tá autorizando, Jorge na cobrança, de perto da direita, bola vem pra grande área, tá todo mundo lá, correu pra bola, levantamento, segunda trave, foi lá, Kaique França, deu um soco na bola, tira o perigo, e a falta em cima do goleiro do Guarani, Adriano Almeida. O Kaique França agora foi tocado e tem pressa nessa cobrança de falta, porque o Guarani vai perdendo 1-0 e temos aí pouco mais de 10 minutos pro Bugre tentar reverter esse resultado. E vem Guarani pro campo de ataque, João Paulo faz a tabelinha, bola recuada, pouquinho mais atrás ali com o Luiz Gustavo, o Carlos Eduardo, bota no campo de ataque, lançamento muito forte pro Emerson, ela vai pra fora. De graça, arremesso manual pra equipe do Maranhão no campo defensivo. Se já não tinha pressa empatando o jogo, imagine agora Gabi Castro ganhando. 35 minutos, tem duas alterações ainda do Guarani, não tem pra fazer? Sim. Então
precisa mexer. O João Paulo cansou fisicamente, não aparece mais. Você tem o Diego Torres, você tem o Kevin, você tem Cauã Jesus. Eu já teria feito 2 alterações para mexer um pouco com o jogo, para dar velocidade, para mexer com a marcação ali do Maranhão. O Maranhão ficou cômodo na partida. O Jean, o goleiro, não trabalha do Maranhão. O Guarani finaliza muito pouco, dominado, parece que sentiu o gol. Então precisa mexer um pouquinho com esse sistema ofensivo, criar um pouquinho mais. Carlos Eduardo faz o lançamento pro Ebert. Ele domina mal a sua hora de bola com a equipe do Maranhão. Will recebe, domina, toca no Bal. Bal já faz o lançamento pro campo de ataque. Lançamento é feito aqui pela direita. Quem recebeu, dominou, foi Rosivan. Joga a bola pela meia. Donato se estica por baixo. Faz a roubada de bola. A ligação com o William Farias. Ele vem carregando o Guarani. Tem uma avenida ali pelo meio, hein? Deu um tapa na bola, João Paulo. Meia direita, preparou o chute, preferiu o passe lá pela direita, Cachoeira. Recebeu, dominou, gingou, voltou. João Paulo bateu de fora pra fora do gol. Ali na meia-lua da grande área, teve desvio no meio do caminho, a bola vai pra fora e escanteio pra equipe do Guarani, Adriano Almeida. Ficou livre agora o camisa 10 do Guarani na entrada da área pra bater de primeira essa bola. Tava muito perto do empate o Guarani, mas um jogador do Maranhão se jogou na frente da bola para evitar e desviar e ela saía em escanteio. O Guarani tem um escanteio a seu favor. E o Vander caiu ali. Pede atendimento médico, departamento médico entra, a maca entra caminhando e cantando, vai chegando lá só agora, o Marqueiro chega lá sem pressa nenhuma. Aqui tá 1-0 para a equipe do Guarani, o jogo tá parado, meu caro Júlio Nascimento, situação de momento aí nos aflitos, Júlio. Por enquanto, Cabela, 39 minutos do primeiro tempo, uma pressão gigantesca do Náutico. 7 finalizações, nenhuma da Ponte, só da Náutico. A chuva cessou, mas o que está faltando agora é emoção do lado da Macaca, viu, Cabela? Continua o jogador sendo atendido, o departamento médico vai deixando o gramado agora, o jogador tá saindo lá, o Maranhão fica com a menos, escanteio pro Guarani, cruzamento na grande área, sobe a zaga do Maranhão para fazer o corte ali à frente da grande área, quem briga pela bola, chegava brigando, rasgando ali, cometendo a falta também, foi o Cachoeira, cometeu a falta, o jogo tá parado, novamente o jogador do Maranhão tá caído, novamente pede atendimento médico, enquanto tem substituição no Guarani, Adriana. 2 jogadores ali, o Luca tá saindo com a camisa 9 para a entrada do 7, o Guilherme Parede, e o outro que sai é o 10, o João Paulo, também deixa o campo para entrada do camisa 16, Cauã Jesus. Ouviu o Gabi Castro, Hélio Cizenando, viu, Cabelá? Pois é. O som da CBN, o sonsaço da CBN vai para todos os cantos, inclusive lá para São Luís do Maranhão. Tá lá o Cizenando ouvindo a CBN e fazendo as trocas. Fala, Gabi. Podia ser só um pouquinho mais rápido, tá? As alterações, que já no intervalo eu já tinha falado. É o delay. Desfaz o esquema com 3 zagueiros. É o delay. Pode tirar o Isaac. Mas enfim, 38 minutos, o Luca completamente isolado no ataque do Guarani, acho que nenhuma oportunidade, fora do jogo. Então coloca o Guilherme Parede, que tem até uma outra característica, tem uma mobilidade maior e vai precisar disso, né? Vai terminar a partida aí sem centroavante. E o João Paulo, eu acho que fisicamente acabou sentindo, né? Caiu muito no segundo tempo. Entra o Cauã Jesus, preterido então o Diego Torres, que era o dono da posição, que também, né? Sabe rodar mais essa bola. E vamos ver, nos últimos minutos vai vir pressão do Guarani. Paredes, lançamento pro Emerson, tentou cruzamento rasteiro, explodiu em cima. Bateu ali em cima do Tibúrcio, que fica sentindo, tá no gramado ali, também vai pedir. Ele não pediu atendimento médico, mas o goleiro que não participou da jogada pediu, viu, Adriana? E o goleiro e o Tibúrcio. Acho que foi um susto. Os dois sentados no gramado agora. O Tibúrcio deu uma virada na perna no cruzamento do Emerson. O goleiro não aconteceu nada, mas caiu. Vai vir atendimento médico. Cabelá, a gente vai até uns 60, assim. Depois emenda com o segundo tempo da Ponte Preta e tá tudo bem. Pois é, porque os jogadores do Maranhão, você já imaginou essa equipe do Maranhão jogando fora de casa e ganhando por 1-0? Não tem jogo. 20 anos sem disputar um campeonato brasileiro da Série C. Recebe o Guarani, tá vencendo por 1-0, mas vai abdicar do jogo, você não tem a dúvida. Cabe ao árbitro agora tentar coibir a cera, pode dar cartão e acrescentar. Então são as duas coisas que o árbitro pode fazer. Então se ele vê que tá dando migué, segue o jogo, óbvio que o goleiro ele não pode fazer isso, mas com o atleta em campo, se ele perceber, ele pode, e vai acrescendo os acréscimos, né? Vai ter que ir colocando aí tempo, minutos aí, pra gente ter 10, 11 minutos de acréscimos, porque a cera tá muito grande. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. O goleiro continua caído lá, o Jean. Continua o departamento médico em campo para atendimento do goleiro Jean. E o Fábio Chaves pede passagem. Tem gol aí, Fábio? Tem gol no Morumbi, gol de pênalti de Caleri. Faz 1-0 pro São Paulo, 13 minutos da primeira etapa. São Paulo sai na frente do Cruzeiro, jogo da 10ª rodada da Série A do Brasileirão. Muito bem, vai ser aproveitando também, falar da Superliga masculina de vôlei. Hoje tá rolando o jogo das quartas de final. Vôlei Renata e Monte Carmelo empatam por 11-11 o primeiro set, viu? Aqui no Taquaral. Escanteio pro Guarani, é o 11º escanteio do jogo para o Bugrão. Parede, tá ali na cobrança ali perto da direita, faz o levantamento, primeiro pau, teve desvio, espalma Jean! Desvio no primeiro pau, ali do Jonathan Costa. O Jean se esticou todo para fazer a defesa. Se agora há pouco ele não fez defesa nenhuma, ficou 5 minutos pro atendimento. E agora, Adriana? Foi inacreditável essa defesa, viu, Cabela? Na verdade foi o Rafael Donato quem desviou essa bola. Olha, eu diria que vai ser uma das principais defesas dessa primeira rodada. Escanteio cobrado, levantamento na grande área, sobe a zaga para fazer o corte. Quem corre lá é o Cauã Jesus para ficar com ela, tem marcação em cima dele, recua com o Inayan. O Inayan domina, é o último homem do Guarani, recua lá atrás, estava lá na grande área, foi recuando, recua lá com o Kaique França. De perto da canhota, o goleirão do Guarani despacha para o campo de ataque, faz o lançamento, escora de cabeça, vem bola para a área, Jean. Se estica todo para fazer a defesa e bota a ordem na casa do Maranhão. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 42 minutos e bola rolando. Segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Maranhão! Pro Maranhão, Luiz Gustavo marcou a 30. Guarani! Nada pra equipe do Guarani, Júlio Nascimento. 44 minutos do primeiro tempo, reta final do primeiro tempo nos aflitos. Por enquanto, Náutico 0, Ponte também 0. Central da bola. Então, São Paulo vai vencendo o Cruzeiro por 1-0 no Morumbi, gol de Caleri, e pela Série C o empate do Brusque contra o Caxias. Agora 1-1, fim do primeiro tempo. Futebol Globo CBN. Agora o Carlos Eduardo tentou chute, não chutou, cometeu a falta, o jogo tá parado e tem jogador caído. E não foi esse que recebeu a falta, mas tá caído. Tem mais um que desabou no gramado ali, viu, Adriano Almeida? No momento em que o Maranhão se prepara, o Will caído no gramado e... Não, nem é ele que vai sair. O Vander é quem vai sair pra entrada do camisa... Deixa eu tentar identificar aqui. Um dos que vão entrar ali é o 4 que tá fora de campo. O Lucão tá na beira do gramado. E olha, então vamos lá. O Will sai sim com a 17 para a entrada do 4. O Lucão. O Vander, camisa 8, sai para a entrada do 11. Ele. Pimentinha. O próprio Pimentinha, em Sampaio Correia. Muito bem. Tá aí mais um, né? Que corre pra caramba esse Pimentinha aí. Vem o Maranhão pro campo de ataque, sobe de cabeça a zaga do Guarani para fazer o quarta sobra de bola ali com o Cachoeira, mas o árbitro pega uma falta em cima do Williams Farias, é falta, aliás, do Jonathan Costa, é falta que favorece o Guarani, já cobrado, tem pressa. Cachoeira toca na bola, recua com o Williams, volta a bola ali pelo meio, Williams Farias vem carregando, vem saindo a equipe do Bugre, buscando o gol de empate, perde o jogo por 1-0, trabalha lá pelo lado direito, fez o break por ali o Cachoeira, girou, dominou, Luiz Gustavo toca na bola, o Carlos Eduardo fez o passe mais uma vez pela esquerda, Emerson pintou o cruzamento, bateu em cima do zagueiro, Emerson fica com ela, domina a bola mais uma vez, se mantém o Guarani no campo de ataque, pede que alguém se apresente, se apresentou ali, tabela feita, bola enfiada, Paredes, cruzamento por baixo, Tibúrcio chega, faz o quarto e joga para escanteio, é mais um para a equipe do Guarani, Adriana. E o ponto forte do Bugre, o lado esquerdo, né? Todas as investidas desse segundo tempo por ali, agora mais uma vez, Guilherme Parede é quem vai para a cobrança. Escanteio, 13º pro Guarani, cruzamento na grande área, desvio de cabeça para fora do gol. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 44:50, reta final de jogo. Vamos ver quanto vai ser dado de acréscimos na partida.
Guarani vai perdendo o jogo por 1-0. Luiz Gustavo marcou a 30 desse segundo tempo. Tá lá o Jean na batida do tiro de meta, despacha a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, bota a bola lá no campo de ataque, lançamento feito, chega ali, a bola era pro Pimentinha, antes dele o Emerson, para fazer o quarto no meio do caminho, Rosivan toca nela, vem Guarani na recuperação de bola, bota na frente, carregou, Calman Jesus bateu de fora para longe do gol. A chegada ali pelo meio do Cauã Jesus, de perna canhota, achou que ia se consagrar. Aí ele mandou a bola lá na arquibancada do Castelão, Adriano Almeida. No momento em que todos os outros jogadores de ataque do Guarani avançavam, esperavam uma jogada mais organizada, o Cauã Jesus faz isso. Mas o Guarani tem tempo para conseguir esse empate, ou pelo menos tentar, né, Cabela? A arbitragem sinalizou, vamos aos 52. 7 de acréscimos, portanto, nesse segundo tempo. Tiro de meta, o Jean deixou lá. Quem vai para a cobrança é o Kevin, que toma a distância lá para fazer a batida, sem pressa nenhuma, vai caminhando para a bola, na batida do tiro de meta, 46, a bola cai lá no campo de ataque, sobe Donato e cabeça escora, ela vem pelo círculo central do gramado, Cauã Jesus escorrega, quem sobe de cabeça é o Rosivan para fazer o corte, ela sobra lá pela direita como Cachoeira, bota velocidade, vem Guarani para o campo de ataque, carregando lá pela direita, a marcação é forte para cima do Cachoeira, ele tenta a finta por baixo, faz o corte, chega o zagueiro para fazer o corte, Júlio Nascimento, acabou aí, Júlio. Fim do primeiro tempo, Cabela, Náutico 0, Ponte Preta também 0, uma blitz total do Náutico, a Ponte ainda teve uma boa chance com o Potker, daqui a pouco na íntegra aqui na CBN, todo o segundo tempo, Cabela. Já, daqui a pouquinho pra você que tá acompanhando o somzão da CBN, vem Guarani pro campo de ataque, Guilherme Paredes recebe na esquerda, devolve no Emerson, toca do lado, curtinho, recebe mais uma vez ali, o passe foi feito pelo Carlos Eduardo, a bola chega no William Farias, faz o domínio, a marcação encosta, mais uma vez Carlos Eduardo, tenta o toque, perde a bola, Pimentinha, recupera a Pimentinha, já faz o domínio, bota na frente, velocidade, botou o lançamento feito, Rafael chegou por baixo, chega também Donato. O Rafael tentava a finta, o outro Rafael, que é o Donato, chega fazendo a pressão, a bola sobra com o Kaique França. Fábio Chaime, tem gol aí, Chaime? Tem gol sim, Cabela, no Morumbi, é o segundo gol do São Paulo. Ferreirinha marca para o tricolor paulista, agora 20 minutos da primeira etapa, São Paulo 2, Cruzeiro 0. Toca a bola mais uma vez o Guarani em busca do gol do empate nesses acréscimos. Jogando no Castelão, 1-0, tá ganhando o Maranhão. O Williams Farias recebe ali pelo meio para fazer o lançamento. Olha de um lado, olha do outro, encosta a marcação para cima dele ali do Rafael. Ele toca mais atrás com o Jonathan Costa. Faz a tabela com o Carlos Eduardo. Volta no William Farias, círculo central do gramado. O Guarani parece que ele tá ganhando o jogo. Vai tocando a bola de um lado, de outro, fica fechadinho a equipe do Maranhão. Lançamento feito na ponta canhota. O Emerson tentou cruzamento de primeira, deu de graça para a zaga do Maranhão. Chega por baixo o Tibúrcio, ele rasga, dá um bico na bola. Jonathan Costa fica na sombra, já faz a abertura pelo lado esquerdo. O Emerson recebeu, dominou, devolveu lá na ponta canhota. Cauã Jesus, cruzamento na segunda trave, passa por todo mundo. E Nayan vai lá para ficar com ela, domina, ginga de um lado, carrega do outro, tem marcação por baixo, faz o corte. Se estica todo por baixo, o André Rádia joga para fora, escanteio pro Guarani, é o 14º escanteio do jogo para a equipe do Bugrão, Adriana. Agora é pelo lado direito, né? O Guarani tentou crescer por ali com o Inayan, ganhou um escanteio. O Guilherme Parede, que tem cobrado todos os escanteios, agora inverte o lado, vai lá pelo lado direito do ataque. Já faz a cobrança, vem na marca penal, sobe todo mundo, sobra com Pimentinha. Ele se enrola com a bola, mas consegue tocar nela, joga para fora, arremesso. É manual pro Guarani. Pressão do Bugrão para cima da equipe do Maranhão nesse finalzinho de jogo. No Castelão, primeira rodada, Série C. Trabalha mais uma vez aqui pela esquerda, o Emerson recebeu, dominou, Calman passou, ele vai na linha de fundo, prepara o cruzamento, explodiu em cima do zagueiro. Bola vai para fora. Na verdade não era o zagueiro que chegava ali, era o Jorge, fez o corte, a bola pra fora, escanteio, 15º pra equipe do Guarani, Adriana. O Jorge tomou até cuidado, colocou os braços pra trás pra não correr nenhum risco de qualquer penalidade. Escanteio pro Bugre, que cresce nesses minutos finais pra tentar o empate. Cruzamento fechado, segunda trave, foi lá, Jean. Tem um toque na bola, joga pra fora, mais um escanteio, 16º escanteio do lado esquerdo, agora do lado direito, o Guarani vai fazendo a pressão, 49, Adriana. E o Jean, goleiro do Maranhão, grita, vibra, puxa o time, vamos ver se ele vai segurar essa pressão até o final. Escanteio pelo lado direito. Vai mais uma vez na cobrança, Parede, cruzou, errado. Sobe a zaga para fazer o quarto tiro, perigo, ela vai sobrando lá pela direita com o Inayan, mantém Guarani no campo de ataque, faz o break, olha, vai fazer o cruzamento, levantamento lá para a grande área nas mãos do goleiro Jean, que bota ordem na casa da equipe do Maranhão, tem pressa na saída, faz a ligação com o Pimentinha no campo de ataque pela direita, encara a marcação, puxa pela meia, faz a finta em cima do Cauã, Cauã se recupera, faz o corte, vai na
disputa, na briga pela bola espirrada, sobra com o Emerson, Donato com ela, já toca no ataque, lançamento foi feito para ninguém do Guarani, quem sobe para fazer o corte e jogar para fora foi o Jorge, o arremesso é manual pela esquerda. Vai mais uma vez o Guarani, lançamento feito, Guilherme Paredes ganha na disputa com ela, vem cruzamento, bateu no braço, é pênalti! É pênalti pro Guarani, no cruzamento do Guilherme Paredes, ela explodiu no braço do Tibúrcio. É o Kevin, na verdade, né? Do Kevin. Bateu no braço do Kevin, o árbitro não titubeou e marcou penalidade. É pênalti pro Guarani aos 50 minutos do segundo tempo. Muito pênalti, Adriano Almeida. Era o Tibúrcio mesmo, viu, Cabela? Você tinha razão. Ele tava com o braço aberto, né? E aí, na hora do cruzamento do Guilherme Parede, o braço dele muda a trajetória da bola. O árbitro tava em cima, não tinha nenhum jogador encobrindo a visão do árbitro, o que facilitou a precisa marcação do pênalti. Guarani com todas as chances de pelo menos empatar esse jogo. O Guilherme Paredes foi lá, pegou a bola, botou embaixo do braço para fazer a cobrança. Ali junto com ele tem também o Herbert, tá ali para a cobrança do pênalti. Já foi lá conversar também o Carlos Eduardo. Todo mundo ali, mas o Guilherme Paredes tá lá. Botou a bola na marca do cal, na marca da penalidade, tá lá para fazer a cobrança. O Jean vai se posicionando embaixo da trave. Já passamos de 51 minutos. No tempo regulamentar anotado pelo árbitro dos acréscimos, é o último giro do ponteiro, hein? É o último giro do ponteiro. Parede tá lá para a cobrança da penalidade, o Jean catimba. Vai lá o Jean catimbando ali para cima da cobrança da penalidade do Guilherme Parede. É pênalti pro Guarani. No apagar das luzes do Castelão. Guarani. Guilherme Parede na cobrança do pênalti. Jean embaixo da trave. O árbitro do jogo, o senhor Tailan Azevedo Gomes. Ele vai lá, toma as providências, vai autorizar a cobrança. Torcedor do Guarani, aumenta o volume aí do somzão da CBN, vem comigo. É pênalti pro Guarani, autoriza o árbitro. Guilherme Parede foi pra bola, parou, olhou, bateu, defendeu o goleiro, a bola sobrou, Ziriguidu. Herbert! Eu disse, ele queria cobrar o pênalti, ele estava lá conversando com o Parede, o Parede cobrou, perdeu, o goleiro defendeu, mas na sombra, Herbert, ele faz a conclusão, joga pro fundo do gol, estufa, deu um ziriguidum pra ele, Herbert, empata o jogo, no último suspiro do jogo, 1 pro Guarani, 1 pro Maranhão, Adriano Almeida. O problema é que o Guilherme Parede cobrou um pênalti mal. Ele deu uma paradinha daquelas infinitas e na hora colocou no canto esquerdo. O Jean foi muito bem nessa bola, só que ele defendeu e jogou ela pra cima, pro outro lado do gol. E o Herbert foi muito mais rápido, muito mais esperto e teve muito mais força do que qualquer defensor do Maranhão pra deixar tudo igual, 1-1. E vem Guarani pra cima com Parede aqui pela esquerda, ele preparou o cruzamento, faz a finta, carregou pela meia, preparou o chute de fora da área, pegou, soltou o goleiro, vai sobrando. Chega Jean, escapou de novo a bola na mão dele. Tá quente a bola aí, Jean. E o Emerson parou de correr no meio do lance ali, Adriano Almeida, quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. No Castelão deu empate. No último suspiro, 1 pro Maranhão. Guarani. 1 pro Guarani. Gabi Castro, que coisa, Gabi. Mais sorte do que juízo, né? O verdadeiro jogador iluminado não é o vagalume, é o Herbert, que mais uma vez saiu do banco de reservas e pegou o rebote do pênalti do Guilherme Cachoeira. Foi muito bem, né? Ganhou na velocidade ali, entrou bola, entrou jogador, entrou todo mundo ali no gol. Empate que não é que tem um sabor amargo, né? Eu acho que o torcedor do Guarani, ele fica com esse sentimento de poderia ter vencido o jogo. É claro que um gol no final fica bom, pelo menos é um ponto, mas é um ponto diante de uma equipe muito limitada. Então eu acho que o Guarani, ele tem um longo caminho pela frente em termos de atuação. Acho que o torcedor, ele pode e deve cobrar
uma atuação melhor, acho que com um gramado melhor do Brinco de Ouro, com uma outra condição climática, o Guarani ele vai demonstrar essa superioridade e precisa conquistar a vitória. Então a estreia é um tropeço, é um empate, mesmo com este gol no finalzinho. Eu sei que tem aquele torcedor que tá feliz, que tá comemorando este gol no final, mas eu acho que este empate diante do Maranhão, ele liga aí um sinalzinho de que o Guarani precisa mais. Eu sei que quase toda a estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C é com tropeço, venceu apenas uma vez, né, que foi contra o Guaratinguetá. No restante, ou o Guarani empatou, ou o Guarani perdeu, hoje mais uma vez empatou. Então fica esse sentimento aí de que precisa produzir mais para poder vencer os seus adversários e fazer uma primeira fase tranquila, diferentemente do ano passado, em que o Guarani começou muito mal, precisou montar uma outra equipe para poder se classificar, e aí a gente já sabe o desfecho final. Então que seja um outro Campeonato Brasileiro da Série C com este elenco superior às outras equipes, mas não demonstrou hoje diante do Maranhão. Muito bem, tá aí Gabi Castro, ele vai continuar, hein? Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Náutico com Júlio Nascimento, Rafael Pio, e o Gabi Castro tá por aqui também. Você não, Adriana Almeida. Grande abraço pra você, seu destaque final. Meu destaque fica por conta da estreia do Guarani em casa, né? No domingo da semana que vem já fica aqui a convocação pro torcedor bugrino lotar o Brinco de Ouro. Jogo contra o Volta Redonda às 18h30. Técnico Hélio Cizenando deve manter toda essa base aí de jogadores que entraram em campo hoje. Afinal, o Guarani é o favorito, um dos favoritos dessa Série C, e precisa confirmar isso em casa. Forte abraço pra você, Cabelá. Bom domingo pra você, Adriana Almeida. O meu caro Fábio Chaves, vamos dar uma passada nos jogos da Série C, Fábio Chaves. Série C. Isso, Série C, vai lá. Série C que tá rolando além de Guarani.